Balneário Camboriú. Olha como é que tá o tempo em BC, Balneário Camboriú. Maristério, essa noite, confesso que fiquei assustado. Ventos fortes batendo na janela do prédio. Eita! Ventaria forte, hein, Maria? É isso daí, Cleiton, reflexo do ciclone extratropical. Informações que nós trouxemos ontem por aqui. E agora na região oeste, vamos ver se a gente tem esse mesmo cenário? Não, por lá a gente tem o sol brilhando desde cedo e deve continuar assim, viu? Tempo seco com altas temperaturas no grande oeste catarinense, mas já temos mudanças também para os próximos dias. Que diferença, né? Olha só, nem uma nuvem lá no oeste. Coisa bonita. E aqui tá carregado. Esse nosso estado aí é diferenciado, né? Não quer dizer que chove em todo estado. Vamos lá então, com muitas informações aqui no SCC Meio Dia. A partir de agora, obrigado pelo carinho e o privilégio de entrar na sua casa. A gente vai trazer novidades no caso da morte da criança de 4 anos. Morta após supostas agressões do padrasto em Florianópolis. Agora, a Secretaria de Saúde confirma que essa mesma criança teria sido atendida em maio e que, desde então, os órgãos responsáveis já teriam sido notificados sobre uma possível violência. Todos os detalhes a gente conta para você daqui a pouco. E tem mais um caso chocante e revoltante de tentativa de feminicídio em Santa Catarina. Olha só esse vídeo. Olha aqui. Me ajudam! Me ajudam! Quem traz o destaque desse caso chocante é o Felipe Bastos. Gritos de socorro desesperados, viu? Foi assim essa situação toda de uma tentativa de feminicídio na cidade de Guaraciaba, aqui no oeste do estado. O principal suspeito seria o ex-namorado da mulher que agrediu ela com golpes de barra de ferro. Ele segue foragido, a Polícia Civil investiga o caso. Logo, logo, a gente traz todas as informações aqui no SCC Meio Dia. Impressionante, me ajuda, me ajuda. Olha, daqui a pouco, hein? E ainda reduz a velocidade. Sabe por quê? A Justiça determina que os radares das BRs que estavam desativados em todo o Brasil voltem a funcionar. Mas afinal, quando isso deve acontecer? É a principal pergunta e a gente responde para você daqui a pouco. Estamos no ar, fique com a gente. A gente começa destacando esse assunto, viu, Maria? Porque o pessoal que anda muito pela BR, ele tinha a informação que os radares estavam desativados. Claro, recebia o aviso no aplicativo do carro, olha o radar, mas sabia que estava desativado. Agora não. Os nossos amiguinhos, entre aspas, que cuidam, claro, também da segurança, essa coisa toda que é muito importante, vão começar a multar para valer, viu, Maria? Pois é, porque na semana passada a gente falou aqui que os radares das rodovias federais de todo o país estavam desativados. Agora a Justiça Federal determinou a retomada da fiscalização. Confira na reportagem. O DENIT informou que a suspensão dos radares é resultado de cortes orçamentários feitos pelo governo federal. O montante original era de 364 milhões de reais. Com os cortes, foi reduzido para 43 milhões. Isso acabou por suspender temporariamente o Programa Nacional de Controle de Velocidade. Os contratos de fiscalização eletrônica foram suspensos em todos os 26 estados e no Distrito Federal. Aqui em Santa Catarina, 7 das 9 rodovias federais estão sem a fiscalização eletrônica. Uma delas é essa daqui, a BR-282, uma das mais perigosas de Santa Catarina. Em uma década, entre 2011 e 2020, foram mais de 23 mil acidentes registrados ao longo de toda a rodovia no estado. E a fiscalização eletrônica, através dos radares, ajuda a evitar que os acidentes voltem a se repetir. O limite de velocidade é fundamental para evitar acidentes. Muitos acidentes acontecem diretamente como causa principal o excesso de velocidade. Saídas de pista, tombamento de caminhões em uma curva, a causa principal é o excesso. Às vezes, alguns acidentes cuja causa é outro motivo são agravados por conta do excesso de velocidade.
A fiscalização eletrônica continua vigente nas rodovias concessionadas, a BR-101 e a BR-116, que tem trechos administrados pela Artéries Litoral Sul e pela CCR Via Costeira. Além disso, a Polícia Rodoviária Federal continua realizando a inspeção móvel em diversos pontos do estado. A PRF continua normalmente operando, fiscalizando a velocidade com seus radares portáteis, operados pelos policiais às margens de qualquer trecho de rodovia federal a qualquer hora do dia ou da noite. Pedir que o motorista respeite o limite de velocidade não por medo da multa, não por medo da fiscalização, mas por segurança, por amor à sua vida, amor à vida de quem lhe está transportando, os passageiros, amor à vida de outros usuários, de outros veículos que estejam na rodovia. Em nota, o DENIT reiterou que o Programa Nacional de Controle de Velocidade é importante para reduzir acidentes de trânsito causados pelo excesso de velocidade. Eles reafirmam ainda o compromisso com a segurança viária e com a preservação de vidas nas rodovias. O Fiamoncini está certo. Parar de pensar na multa e pensar na vida. Porque não tem multa que pague, não tem dinheiro que pague uma vida perdida nas BRs. A gente assina embaixo. A Polícia Civil concluiu as investigações de 2 casos envolvendo motoristas bêbados que atropelaram e, olha só, mataram 2 pessoas no oeste do estado. Mas que coisa! O repórter Felipe Bastos acompanhou a coletiva de imprensa na manhã de hoje e vai trazer mais detalhes agora. Bom dia para você, Felipe. Bom dia, Cleiton. Bom dia para toda a nossa grande audiência do SCC Meio Dia. 2 casos extremamente graves, Cleiton. Motoristas embriagados que trafegavam pela cidade em alta velocidade e causaram pelo menos 2 mortes, 2 vítimas fatais. A gente começa falando do caso do dia 7 de dezembro do ano passado, na Avenida Atílio Fontana, no bairro Refap, em Chapecó. Um casal atravessava a faixa de pedestres quando foi atropelado por um carro em alta velocidade. O motorista deste veículo, como você está vendo nas imagens agora, ele fugiu sem prestar socorro e abandonou o carro a 2 quilômetros do local. O jovem de 19 anos não resistiu aos múltiplos ferimentos e morreu na hora. A namorada dele, de 18 anos, sofreu traumatismo craniano e ficou dias internada na UTI, mas sobreviveu. De acordo com a perícia, o carro estava em velocidade muito acima do permitido, que era de 50 km por hora. Ele não chegou a frear a tempo e causou esse grave acidente. Agora, o inquérito da Delegacia de Homicídios, Cleiton, apontou que o condutor passou a tarde em um bar consumindo cerveja e uísque. Além disso, ele já tinha histórico de infrações de trânsito por excesso de velocidade. Para a Polícia Civil, ficou comprovado que o motorista agiu com dolo eventual, assumindo o risco de provocar as mortes. Ele foi indiciado por homicídio qualificado, consumado e tentado, além de embriaguez ao volante. O pedido de prisão preventiva chegou a ser feito, mas a Justiça negou. Agora, o motorista de 26 anos responde em liberdade. Outro caso de bastante repercussão foi no começo desse mês, no dia 2 de agosto, também uma mulher visivelmente embriagada, ela atropelou e matou um motociclista de 26 anos que trafegava no acesso Plínio Arlindo Diniz, uma das principais vias aqui de Chapecó. O motociclista foi arremessado com o impacto da batida. Ele seguia para o trabalho quando foi surpreendido por um veículo Corolla que trafegava na contramão, com os faróis apagados. O impacto foi tão grande que a vítima foi arremessada e não resistiu aos ferimentos. Imagens analisadas pela Delegacia de Homicídios mostraram que a motorista já vinha rodando por mais de 1 quilômetro na contramão desde a Avenida Fernando Machado. Segundo a investigação, ela estava com a capacidade psicomotora comprometida pelo alto consumo de álcool. A Polícia Civil concluiu ainda que antes do atropelamento, a mulher passou algumas horas em uma casa noturna. Um vídeo obtido pelos investigadores mostra a suspeita com uma garrafa de cerveja na mão e caindo no chão por causa do alto teor alcoólico.
Depois de atingir o motociclista, a motorista abandonou o carro e fugiu a pé, sem acionar o socorro. Agora, um detalhe importante, o histórico do veículo dessa mulher também chamou a atenção, viu? Em 5 anos, mais de 30 notificações por infrações de trânsito, a maioria por excesso de velocidade. Essa mulher que causou todo o acidente, ela permanece presa à disposição da Justiça. Cleiton, até quando a gente vai noticiar casos como esse envolvendo motoristas embriagados causando mortes no trânsito? É com você no estúdio. Ô Felipe, eu fico revoltado e muito triste porque você falou que ela andou na contramão aproximadamente 1 hora. 1 quilômetro, melhor dizendo, obrigado, produção. 1 quilômetro, que é bastante coisa para uma pessoa alcoolizada. E questões de segundos, essas 2 vítimas poderiam não ser atingidas. 1 quilômetro, uma distância não muito grande, mas para quem está sem nenhum sentido, se torna vários quilômetros, né? E, por detalhe, se tivesse pisado, parado o carro, não ia atingir essa moto. E agora eu fiquei pensando também, você falou que ela estava numa casa noturna, e aqui eu gostaria de fazer um pedido. Claro que os proprietários de casas noturnas não têm poder sobre quem sai da sua boate, do seu local, completamente alterado por conta do álcool consumido. Mas eu fiquei pensando agora, enquanto você relatava, se toda casa noturna tiver um estacionamento fechado, por exemplo, eu estacionei o carro, eu bebi várias, eu estou completamente alterado, eu vou ter que entregar o meu ticket para o moço que cuida do estacionamento. Devia ou deveria ter uma preparação desses proprietários de bares para não liberar a pessoa do pátio do estacionamento. Entendeu? Se você está cuidando do estacionamento, não, você não pode dirigir. Liga para a polícia, ó, tem uma mulher aqui que está alcoolizada, bebeu todas aqui na boate, ela não tem condição de pegar a estrada, hein? Pode provocar um estrago aí. Então, eu fiquei pensando agora, seria uma boa. Então, para você que tem uma casa noturna com estacionamento privado, onde os clientes deixam aí o seu carro no estacionamento, tem essa visão. Tem essa visão. Quem sabe a gente possa mudar um pouco essa estatística. Quer falar mais alguma coisa, Felipe Bastos, por gentileza? Cleiton, exatamente isso. Um detalhe extremamente importante que foi que o pessoal na coletiva de imprensa falou também, dentro desse carro com a condutora do automóvel, estava uma amiga dela. Essa amiga dela, Cleiton, ela sugeriu para que ela assumisse o volante, porque ela não havia ingerido bebida alcoólica e ela seria responsável por, né, levar esse carro e levar a amiga dela até em casa. A motorista não quis, Cleiton, a motorista fez questão que ela mesma pegasse o volante. E um detalhe que chamou a atenção também é que na frente dessa casa noturna, essa mesma motorista, ela havia caído. Tu imagina o estado que ela estava após ingerir bebida alcoólica desde as 8 horas da noite. Ela passou por 2 estabelecimentos comerciais e o acidente foi por volta de 10 para 5 da manhã, ou seja, um longo período aí em que ela estava ingerindo muita bebida alcoólica, cerveja, uísque e acabou, infelizmente, matando esse jovem de 26 anos que estava a caminho do trabalho. Cleiton. Obrigado. E o mais impressionante de tudo, só para finalizar, é que se for parado numa blitz, essa mesma pessoa tem o direito de não fazer o teste do bafômetro, mesmo apresentando esse alto sinal aí de embriaguez. Meu Deus. Olha só, vem comigo aqui, porque um avião da Força Aérea dos Estados Unidos, sem identificação, pousou na noite desta terça-feira aqui no Brasil. E ele não comunicou nem uma torre, nada disso. A Sofia Gonzalez vai trazer agora todos os detalhes. A matéria está no portal. Bom dia, Sofia. Exatamente, Cleiton. Bom dia para você, para quem nos acompanha aqui no SCC Meio Dia. Esse caso está chamando a atenção aí na internet, viu? Um avião da Força Aérea dos Estados Unidos, sem identificação, pousou na noite de terça-feira no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. E, segundo a administração do terminal, essa operação aconteceu com autorização do Ministério da Defesa. Dados de rastreamento do site Flight Radar mostram que a aeronave, que é um Boeing C-32B, usado em missões especiais, decolou na segunda-feira. Durante o trajeto, fez ainda paradas em San Juan, Porto Rico, e também em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, isso antes de chegar a São Paulo. E de acordo com a apuração do SBT News, nosso parceiro aqui do portal SCC10, ao chegar em Guarulhos,
Unidos, agentes da Polícia Federal realizaram uma operação dentro da aeronave, né? Embora o motivo ainda não tenha sido informado. E a visita da aeronave acontece, aí, como a gente sabe, em meio a um momento de tensão entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos, relacionados às tarifas comerciais impostas pelo presidente Donald Trump aos produtos brasileiros. E essa crise também envolve o ministro Alexandre de Moraes, do STF, acusado por Washington de perseguição política e censura devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um caso aí que tem ainda algumas coisas para serem esclarecidas. Aqui no portal a gente traz mais detalhes, tem também uma matéria que passou do SBT News a respeito disso e que a gente deve ter mais informações aí nos próximos dias, porque eu fiquei curiosa com o motivo, Cleiton. Olha só, tu sabe o QG do Pentágono, que eu nem imagino como é que seja? Ou um departamento da CIA, né, que tem um alto poder de investigação? Tudo isso que você em casa está imaginando tem dentro desse avião. Alguma coisa ele está monitorando. Isso tudo é bem acompanhado, né? Esse trajeto de aviões e tal, não é simples. A gente está falando do principal avião do mundo, quando o assunto é segurança. Você volta? Volto. Estamos só no começo do jornal, né? Gostei, Sofia! Tem muito para rolar ainda. Lembra dessa ou não? Mais ou menos. Não é nosso tempo, não. Mais ou menos. Vamos lá. Descontração um pouquinho para dar uma aliviada. Maria toca aí, vai ser meio-dia. Bora com outras notícias. A Prefeitura de Florianópolis segue com as obras para ampliar a malha cicloviária da cidade. A nova ciclovia vai fazer uma importante ligação entre a Beira-Mar Norte aos trechos da Avenida Hercílio Luz e em direção também ao sul da ilha. O problema é que parece que o prazo de finalização já passou. Jean Ferreira está ao vivo em frente ao Centro-Sul e vai trazer todos os detalhes para a gente com essas informações com relação às ciclovias. Jean, por favor, é contigo. Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia para você que assiste o SCC Meio-Dia, ligado na nossa audiência. Maria, é isso mesmo, as obras começaram, né? A gente até acompanhou em fevereiro as obras começando aqui na primeira semana de fevereiro, bem nesse local onde eu tô. Vou mostrar para vocês aqui, ó, sair de tela. Nesse local aqui onde vocês estão vendo, as obras começaram. Para quem conhece a região, né, ou para quem passa por aqui, é bem na entrada da ilha. Logo que você passa a ponte aqui, a Pedro Ivo, que entra na ilha, ali no bolsão da Beira-Mar, aqui que sai da Beira-Mar, onde tem a estação de tratamento de esgoto da Casan. Essa ciclovia, então, começou as obras, né, para melhorar, para restaurar, para revitalizar e para dar acesso tanto da Beira-Mar Norte, para quem vem da Beira-Mar Norte, até em direção ao túnel Antonieta de Barros ali, para também dar acesso à Avenida Mauro Ramos, à Avenida Hercílio Luz, onde já tem ciclovia, né? E fazer a ligação então da ciclovia da Beira-Mar até esse ponto e também aos bairros do sul da ilha, ali pelo Saco dos Limões. Porém, Maria, como você bem falou, o problema é que o prazo para a finalização dessas obras, para a entrega dessa obra, era maio, porque a prefeitura começou em fevereiro, primeira semana de fevereiro, e seriam 90 dias então para finalizar essa etapa. Maio já estaria pronta. A gente está já se encaminhando para o final de agosto e as obras ainda continuam por aqui. Vou mostrar para vocês o tamanho, né? Para vocês terem uma dimensão de como ela está. Sair de tela agora. Essa parte aqui que vocês veem aqui com brita e terra é onde vai ficar a ciclovia, a nova ciclovia. Tem a faixa aqui da calçada, né, dessa parte do passeio que já está sendo finalizada. Mas ainda tem essa parte toda aqui que vai ser ainda finalizado a ciclovia que vai passar aqui em frente ao Centro-Sul e vai em direção até o túnel Antonieta de Barros, como eu tinha explicado antes, Maria. A gente entrou em contato com a prefeitura para entender então, né, qual que seria a posição, né, por esse atraso e também se teria um novo prazo. Ela nos informou nessa manhã que a obra da ciclovia, que vai interligar, como eu falei, o centro e até a área sul, continuam em andamento, na etapa agora de concretagem. A previsão então agora para a obra, né, que ela seja concluída e finalizada, entregue, é setembro, viu, Maria? Então a gente pode esperar que em setembro essa área toda aqui vai ser entregue, finalizada. A gente espera que seja assim, né? Porque, como eu falei, é uma obra importante. A gente tem visto o aumento no número de pessoas que praticam esse esporte, né? O ciclismo. E também fazem isso como um modal, né, de transporte, de melhorar a mobilidade aqui na capital. Ó, vocês podem ver aqui atrás de mim, tem uma obra, uma máquina da prefeitura já trabalhando, né? Então a gente espera que em setembro... Opa, o vento está grande aqui, viu, Maria? Quase! Mas a gente espera que em setembro esteja tudo ok.
voltamos ao estúdio. Obrigada, viu, Jean, pelas informações. Tem chão ainda para essa obra, né? O novo prazo, então, setembro de 2025. A gente vai seguir acompanhando de perto. Agora, esse vento aí, ó, reflexo, impacto ainda do ciclone, viu? A gente teve ventanias muito fortes aqui no nosso estado e não é diferente por aqui no litoral, na região da Grande Florianópolis. Já já tem a previsão do tempo para vocês. Obrigada, Jean. E no norte do estado, a Polícia Civil e outras autoridades se juntaram para deflagrar a Operação Lex Falsa. A operação tem como foco organizações criminosas que atuam no ambiente digital. E o Luiz agora está chegando para trazer essas informações ao vivo sobre essa operação. Luiz, bom dia para você. Bom dia, Maria. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio-Dia, 11 horas e 21 minutos. É um prazer ter a sua audiência na TV mais querida de Santa Catarina. Pois é, Maristela, aqui no norte do estado, a Operação Lex Falsa foi deflagrada, desencadeada pela Polícia Civil aqui de Joinville e também por diversas outras autoridades, tais como o Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional do Tribunal de Justiça aqui do estado, que atuaram de maneira interestadual nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Norte, contra pessoas físicas. Esse grupo atuava da seguinte maneira: eles pegavam as identidades de advogados e atuavam de maneira ilegal no âmbito digital para descobrir processos, eventuais processos. Então eles pegavam essas informações, entravam em contato com as pessoas que seriam as vítimas desses golpes e diziam que essas pessoas teriam que fazer falsos pagamentos de guias de pagamento, pagamentos de custas processuais ou também de documentos que já tinham que ser pagos para que sim essa pessoa ganhasse o seu processo, entre aspas, lá na frente. Então, essa equipe organizada atuava dessa maneira, acessando os documentos digitais para entrar em contato com essas pessoas. No total, Maria, foram 66 ordens judiciais, sendo 27 de mandados de busca e apreensão, 12 mandados de prisão expedidos aqui pela vara de Joinville contra essas pessoas que estão sendo acusadas de associação criminosa nos estados que eu falei agora há pouco. E essa operação toda também teve apoio da Polícia Civil de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e do Núcleo de Inteligência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, se você recebeu ou recebe algum tipo dessa informação, do nada vem uma ligação no seu telefone, uma mensagem no WhatsApp, um contato por e-mail dizendo que você tem que pagar as guias processuais de um eventual processo. Tome muito cuidado, porque você pode estar caindo em um golpe e a polícia atuando para que esses indivíduos saiam de circulação. Marister, eu volto contigo no estúdio. Obrigada, Luiz, pelas informações, direto de Joinville, região norte. Ainda hoje, o Luiz vai trazer de lá, da região norte, uma história muito emocionante, viu? Para tocar o coração de vocês, daqui a pouquinho. E no SCC Esporte, vocês conferem como foi a vitória do Fluminense nessa terça-feira contra o América de Cali. O tricolor carioca garantiu a vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. E também uma entrevista exclusiva aqui no estúdio do SCC SBT com o técnico da Seleção Brasileira Sub-17, Dudu Patetuzzi. A Seleção Sub-17 que faz 2 amistosos aqui em Santa Catarina e o primeiro é amanhã mesmo no estádio do Barra, em Itajaí, contra a Costa Rica, hein? Daqui a pouquinho, 12h05, a Angélica chega com o SCC Esporte. E a seguir, novidades no caso da criança de 4 anos, morta após supostas agressões do padrasto em Florianópolis. Agora a Secretaria de Saúde confirma que a criança já teria sido atendida em maio e que, desde então, os órgãos responsáveis já teriam sido notificados sobre uma possível violência. Todos os detalhes daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. De volta com imagens da Beira-Mar de São José. Olha aí, hoje o pessoal não está caminhando com aquela frequência, com aquela intensidade, por conta do forte vento que cai por lá também. 11 horas e 27 minutos, olha só, a nuvem carregada. Você vê lá no fundo o Morro do Mocotó, a comunidade aqui de Floripa, né? A imagem de São José e Floripa lá no fundo também.
É a imagem aqui da nossa cidade, da Grande Floripa, na tela do SCC SBT. Mas, ó, a gente gira por todo o estado. Todo estado passa por aqui. Principalmente no SCC Meio-Dia até 1h05 da tarde, com muita informação de credibilidade para você. Agora a gente vai relembrar o caso do empresário morto a tiros na saída de uma academia em Balneário Camboriú. Isso aconteceu em fevereiro deste ano. A gente tem novidade e vamos atualizar. A Polícia Civil prendeu os suspeitos que participaram no crime. É a Cris Pinheiro que vai trazer todos os detalhes enquanto você vê aí imagens do trabalho da polícia logo pela manhã. A sirene foi acionada hoje por aí, hein, Cris? Bom dia para você. Oi, bom dia para você, Cleiton, para Maria e para todos que estão nos acompanhando. Isso, a gente vai relembrar o caso, foi em fevereiro, quando esse empresário, Leonardo Siman, de 36 anos, ele saía da academia quando foi abordado por um homem que estava em uma moto e disparou várias vezes contra esse empresário. Ele acabou perdendo a vida no local, deixou a esposa e uma bebê. As investigações, Cleiton, apontaram que o crime teria sido motivado por dívidas relacionadas a negócios ilícitos entre a vítima e um homem de 49 anos, que também foi identificado como membro da facção criminosa Primeiro Comando da capital, apontado como o mandante do crime de acordo com a Polícia Civil. Ontem à tarde, as equipes da Delegacia de Investigação Criminal aqui de Balneário Camboriú, a DIC, realizaram uma operação para cumprir 6 mandados de busca e apreensão e 2 prisões preventivas nas cidades de Camboriú, Balneário Camboriú, Balneário Pissarras e Taboão da Serra, em São Paulo. Um terceiro homem que estava junto com os suspeitos também foi preso por estar com uma arma ilegal, porte ilegal de arma de fogo. Para entrar na casa dos suspeitos, a Polícia Civil contou inclusive com o apoio do Corpo de Bombeiros. As investigações continuam com o objetivo, claro, de identificar outros possíveis envolvidos nesse crime que aconteceu em fevereiro aqui em Balneário Camboriú. E a gente lembra, chocou bastante a comunidade por aqui. A gente trouxe aqui no SCC Meio-Dia e também na nossa programação, Cleiton. A gente segue acompanhando. Volto contigo. Com certeza, Cris. Qualquer novidade, você atualiza pra gente aqui na tela do SCC SBT. Olha, voltamos aqui para a capital porque um caso trágico em Florianópolis reacende o debate sobre a proteção à infância. Você já tomou conhecimento. O menino de apenas 4 anos de idade morreu no último domingo após suposta agressão. E o Ministério Público de Santa Catarina investiga as circunstâncias da morte e se houve falhas na rede de proteção à criança. Porque, pelo que a gente está sabendo aí, não foi a primeira agressão, não. Ao vivo, quem vai trazer todos os detalhes agora é a Gabriela Mariotto. Bom dia para você, Gabriela. Bom dia, Cleiton. A gente relembra, então, esse caso que chocou aqui a capital nesse último domingo. Então, essa criança de 4 anos, ele estava em casa com o padrasto, quando uma vizinha, que no caso ela é enfermeira, ela chegou a ouvir alguns gritos vindos ali da casa. Então, ela foi até lá. Quando ela chegou, a criança estava desmaiada, já em parada cardiorrespiratória. Então, ela começou ali alguns procedimentos de reanimação e levou a criança direto para o UPA Sul, ali no multi-hospital. Quando eles chegaram lá, foi constatado que a criança já estava sem sinais vitais. As equipes médicas, as equipes de enfermagem começaram o procedimento ali também de reanimação, mas mesmo depois de 1 hora tentando realizar esses procedimentos, a criança não resistiu e veio a óbito. Aí as equipes ali da saúde começaram a suspeitar que alguma coisa estava errada. Isso porque a criança tinha alguns machucados, alguns hematomas no rosto, também na barriga e também nas costas. Eles acessaram o prontuário dessa criança e viram que em maio desse ano ele já havia sido atendido
em uma outra unidade hospitalar, no caso aqui onde nós estamos, no Hospital Infantil Joana de Guzmão. Quando ele foi atendido, a gente entrou em contato, né, com a Secretaria de Estado da Saúde, ele foi atendido em maio desse ano e, de acordo com a Secretaria de Saúde aqui de Santa Catarina, todos os protocolos eles foram seguidos corretamente. Então, no dia 23 de maio deste ano, o Conselho Tutelar já havia sido notificado sobre essa suspeita aí de que essa criança estivesse sendo vítima de maus tratos, vítima de violência ali dentro de casa. No dia que essa criança veio a óbito, no domingo, o padrasto e a mãe da criança, eles foram presos preventivamente, na verdade, não preventivamente, foram presos em flagrante. Depois da audiência de custódia, a mãe, que está grávida de 6 meses e não estava com a criança no momento em que toda essa situação aconteceu, ela foi liberada, mediante aí algumas medidas cautelares. Já o padrasto teve ali a prisão em flagrante convertida para prisão preventiva. E agora, a atualização maior que a gente tem sobre esse caso, a principal novidade é que o Ministério Público de Santa Catarina vai apurar se toda essa rede de proteção ali à criança e ao adolescente, todos esses órgãos responsáveis, se houve alguma falha por parte deles. Nesses órgãos entram educação, saúde, também assistência social, que tem como responsabilidade notificar o Conselho Tutelar caso haja alguma suspeita de maus tratos ou de violência doméstica. A nossa equipe entrou em contato, conversou com a promotora de justiça responsável pelo caso, a promotora Luana Pereira Neco da Silva, da 9ª Promotoria de Justiça da capital, responsável ali por todo esse cuidado com as crianças e com os adolescentes. E ela conversou com a gente um pouco mais, deu alguns detalhes a mais em relação a todo esse processo que vai ser instaurado agora para apurar toda essa situação. Vamos acompanhar. Então, aqui na 9ª Promotoria foi instaurada uma notícia de fato, a partir dos fatos públicos acerca do fato ocorrido, para verificar como que foi a atuação da rede no atendimento da criança. Considerando que já se tinha essa notícia de que, por volta de maio, a criança tinha sido vítima de violência, possivelmente vítima de violência, então como que se deu o atendimento da rede de proteção, tanto no âmbito da saúde, no hospital onde houve o atendimento, quanto pelo Conselho Tutelar, que foi comunicado, né, se houve essa comunicação, se houve o atendimento por parte do Conselho Tutelar, entre outros órgãos que podem ter atuado nessa situação. Atualmente, tramita uma ação civil pública já com sentença, entretanto, sem trânsito em julgado, o município recorreu, reconhecendo a necessidade do município de Florianópolis de instaurar o 5º Conselho Tutelar. Atualmente existem apenas 4 conselhos, entretanto, em razão do número de habitantes, da população, já é necessária a instalação de um 5º Conselho Tutelar, com base numa resolução do CONANDA, mas também com base numa lei municipal que também adota esse parâmetro, que é o mesmo da resolução do CONANDA. Então, já existe essa sentença reconhecendo a necessidade da instalação do 5º Conselho Tutelar e também de estudos para que se diagnostique a necessidade de um 6º conselho, inclusive. A gente também entrou em contato com a Prefeitura aqui da capital e que, através da Secretaria de Assistência Social, esclareceu que o caso dessa criança de 4 anos, como aconteceu na região do sul da ilha, onde já tem um conselho tutelar estruturado, eles é que estão responsáveis ali por esses atendimentos. Em relação ao 5º Conselho Tutelar citado ali pela promotora de justiça, a implementação já está em andamento, será concluída ainda nesse ano e vai ficar ali na região norte da ilha, portanto, não tem relação com este caso. A gente, claro, também entrou em contato com o Conselho Tutelar. Eles informaram que todo esse processo, todo esse caso, essa investigação ali em relação a essa criança seguem em sigilo, justamente por se tratar de uma criança, mas que tanto o Ministério Público quanto órgãos da Justiça vão ter acesso ali a como foi feito todo esse protocolo ali em relação a essa criança. Eles ressaltaram ainda que o Conselho Tutelar tem a função de adotar medidas administrativas de proteção a crianças e adolescentes e não de apurar crimes. Por último, finalizando a nota, eles reforçaram a importância de denunciar qualquer situação de violência e disseram estar dispostos ali à disposição das autoridades. A gente, é claro, segue acompanhando todo esse caso, acompanhando como serão os próximos passos ali da investigação do Ministério Público aqui de Santa Catarina para apurar se houve alguma falha ali no caso dessa criança de 4 anos, que infelizmente veio a óbito no último domingo aqui na capital, Cleiton. O Conselho Tutelar diz que está seguindo em sigilo, mas se não fosse a enfermeira notar algo estranho no ar, esse caso não viria à tona. Se já tinha sido comprovada a agressão em maio, por que nada foi feito de fato?
Eu vejo tanta gente maltratar profissionais da área da saúde, mas são esses profissionais que notaram vários hematomas na criança, que notaram o comportamento diferente do padrasto, do marginal, do verme, desculpa. O cara que faz isso com uma criança que nem filho dele é, mesmo se fosse pai, ninguém pode fazer isso. Qual é a denominação que você de casa dá para um cara desse? Me diga, você que é mãe. Agora, como é que a mãe da criança continua ao lado de um cara desse, sendo que em maio já tinha sido supostamente, porque a gente tem que falar supostamente, né? Até confirmar, apesar de que o quebra-cabeça já fecha. Como é que ela conseguia dormir ao lado de um cara desse? Me conta. E ainda grávida. Ai, a cada dia que passa, a gente fica mais revoltado com essa situação e agora um anjo não está mais entre nós. Que nem pedir socorro tinha condição, porque era autista não verbal. Guardava para si todas as dores. Se não fosse a vizinha notar na hora... Ah, que coisa. Obrigado, Gabriela. Ó, esse caso realmente destrói a gente. Um caminhão carregado com toras tombou na manhã de hoje na BR-470. Esse acidente provocou longas filas. Sabe quem vai trazer detalhes agora? É o PC. E o motorista, será que ficou ferido? Como é que está o trânsito por aí? Vem daí, PC. Bom dia, Cleiton Ramos, Maria Esther, bom dia a todos. O acidente aconteceu no quilômetro 28 da BR-470, na localidade de Baú Baixo, no município de Ilhota. A gente tem imagens para mostrar aí. Passava das 6 horas da manhã, quando o caminhão carregado com toras de madeira tombou. O acidente foi em um trecho duplicado da rodovia. A carga se espalhou e ocupou parte do acostamento e uma das faixas da rodovia ficaram interditadas. Carga espalhada, ocupando parte do acostamento e também uma das faixas da rodovia. Esse trecho ficou interditado. Com isso, mais as condições do tempo no momento do acidente, chovia, pista molhada, tudo isso provocaram lentidão. O trânsito e longas filas logo se formaram naquele trecho. O motorista do caminhão, Cleiton, sofreu ferimentos leves. É um homem de 42 anos, mas ele precisou ser encaminhado ao Hospital de Gaspar, o Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ele alegou que passou mal momentos antes do acidente. Para justificar, o caminhão tombado, ele disse: olha, não estava me sentindo bem, passei mal e por isso que o caminhão tombou, foi o que disse o motorista do caminhão. Esse veículo já foi removido, o trânsito agora flui normalmente aqui na BR-470, na região entre Gaspar e Ilhota, Cleiton Ramos. Olha, além desse caminhão que você trouxe todos os detalhes, que tombou nesta manhã, outro acidente registrado na BR-470 chamou a atenção aí no Vale. Então conta pra gente que acidente foi esse. Mas então, bruxa andou solta nesta manhã aqui na 470, viu, Cleiton Ramos? Foi uma saída de pista, dá uma olhada na imagem, misericórdia, hein? Foi uma saída de pista seguida de um capotamento. Veículo, uma BMW. O veículo de luxo foi parar na vala central da rodovia. E aí, os socorristas foram acionados, o pessoal que ia passando pelo local, eles entraram em contato, os motoristas entraram em contato com o corpo de bombeiros, a PRF também foi chamada, as autoridades foram até o local, os socorristas também, mas cadê o motorista? Sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. Então, os bombeiros foram até o local, mas o veículo, ao que tudo indica, foi abandonado. Procura-se pelo dono da BMW. Você que entende, você que foi latoeiro nas horas de folga, Cleiton, esse veículo aí tem recuperação? Esse aí, deixa eu ver a imagem, pode colocar. Deixa eu dar uma olhadinha mais de perto aqui. Não, isso aí não tem a mínima condição. A traseira já foi para o espaço. Entortou o eixo, né, Nereu? Nem o martelinho de ouro resolve, hein, Nereu? Não resolve. A parte da frente toda destruída. Bom, difícil, provavelmente fugiu do flagrante, né, o PC? Agora, o porquê que ele fugiu do flagrante, a gente só vai saber depois, quando as autoridades encontrarem com a placa, a identificação da placa. Agora, você está aí num ponto que me chamou a atenção. Pode, complete, o PC.
Não, ao que tudo indica, ele deu no pé sim para escapar de um possível flagrante, sim, mas agora as autoridades estão encarregadas para localizarem e identificarem o dono da BMW. Sim, Cleiton, estou aqui num ponto, né? Já vou adiantar então o assunto, né? Porque o tempo urge, né? Estou aqui, ó, bem junto ao trevo de acesso ao município de Gaspar. Ali está o viaduto que está em construção. É o viaduto sobre a BR-470, aqui neste trecho da rodovia, junto ao trevo de acesso ao município de Gaspar. Por que eu estou aqui, Cleiton Ramos? Para alertar os motoristas sobre o sistema Siga e Pare. Neste momento, Cleiton, o trânsito flui normalmente nos dois sentidos, mas a qualquer momento do dia. E é isso que eu quero chamar a atenção dos motoristas. A qualquer momento do dia, o trânsito pode ser bloqueado totalmente nos dois sentidos, sistema Siga e Pare, porque lá ao fundo o Felipe Andrade mostra um guindaste, um super guindaste, está fazendo o lançamento de vigas do viaduto. Construção do viaduto faz parte da duplicação do lote 2 da rodovia. Por isso, os motoristas precisam ficar atentos que a orientação da Polícia Rodoviária Federal é que o pessoal tenha cautela, direção defensiva, porque até às 5 horas da tarde de hoje, várias interrupções estão previstas no trânsito da rodovia por conta das obras, do lançamento de vigas do viaduto aqui no município de Gaspar. Cleiton Ramos. Eita, se a gente tem o Kaique no continente, temos o PC no Alto Vale, que domina como ninguém a informação. Veio do rádio, camisa 10, sabe resumir com muita categoria todas as informações num curto espaço de tempo. Já esteve dentro de campo, então joga fácil. Aliás, eu estou vendo ali, ô Maria, nuvens carregadas, porque passou por aqui um ciclone, não é verdade? Exatamente, viu, Cleiton? Nas últimas horas, a passagem de um ciclone extratropical registrou algumas ocorrências de estragos e transtornos, principalmente no sul do estado. A Emanuela Justino está chegando ao vivo para falar quais foram os registros pela região, como essas imagens aqui que a gente pode ver do vento muito forte ali na região mais próxima ao litoral, isso na região sul. Olha lá, quedas de árvores, destelhamentos em algumas cidades por ali também. Agora, Manu, a gente quer saber se tem algum desalojado, desabrigado. Qual que é a situação neste momento aí na região sul? Chega para cá e conta para a gente. Bom dia para você. Oi, Maria. Bom dia, Cleiton, e a todo mundo que está assistindo a gente. Desalojados e desabrigados não tem nenhum registro, tá? A gente pode dizer que a região ali mais preocupante foi em Laguna. Esse vídeo aí que a gente vê é próximo ao farol de Santa Marta, então vento realmente muito forte. Esse vídeo é de hoje de manhã, um pouco mais cedo, que mostra então a areia, né? Então, o vento forte, a areia indo aí para o meio do asfalto. Tem outra parte que também mostra a região das dunas ali, então uma atenção especial para quem tá passando por aquele local, porque é litoral, então o vento já é mais forte e agora com isso também, né, uma atenção redobrada. Esse vídeo foi feito por um morador. De maneira geral, tá, de registros aqui na região sul, essa foi a ocorrência assim, mais preocupante, com alerta mesmo por conta do vento forte. Mais uma vez, né, esse vídeo é de hoje de manhã. Inclusive, quem fez esse vídeo foi o morador Licério Laureano. A gente até falei com ele agora no final da manhã, ele gravou um vídeo lá próximo ao farol de Santa Marta mostrando como é que está a situação por lá, tá? Foi por volta perto das 11 horas esse vídeo aí, ele mostrou pra gente e falou também que as últimas horas, então a madrugada, à noite, foi de vento forte, teve alguns registros de destelhamentos de casas, quedas de placas, então assim, não precisou ninguém sair de casa, mas é claro que trouxe todo aquele transtorno de vento forte. A gente vai acompanhar esse vídeo que ele mandou pra gente, olha só. Estou aqui na comunidade do Farol de Santa Marta, Laguna, onde toda a noite tivemos vento muito forte, podendo chegar facilmente a 100 km por hora na rajada, onde deixou vários prejuízos em toda a comunidade. Nesse momento, o vento mais ou menos 70 km por hora, mas ainda forte.
Então, como ele falou, né, destelhamentos, na verdade o transtorno do vento forte mesmo, isso nas últimas horas na região de Laguna, também a praia de Itaperubá foi registrada a mesma situação daquele vídeo ali que a gente viu, muita areia no asfalto, atenção para os motoristas, porque acaba afetando ali a visibilidade do carro, moto, mais ainda, né, um cuidado maior, isso tudo na região de Laguna. E falando de outras cidades aqui da região sul também, por exemplo, na região carbonífera, aqui Criciúma, cidades vizinhas, as ocorrências mais comuns foram a queda de árvores mesmo, né? Quedas de árvores, destelhamentos, transtorno de vento forte. Entrei em contato com o coordenador da Defesa Civil aqui da região carbonífera, que é o Laércio, falando um pouquinho mais. Ele também mandou um vídeo para a gente, falando um panorama aí das últimas horas. Olha só. Se confirmou o que havia sido previsto, né, pelo nosso setor de monitoramento e alerta da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil. As rajadas de ventos vieram, né, em nossa região. Algumas cidades relataram árvores caídas em via pública, árvores caídas em pátios, mas felizmente não tivemos nenhum relato de residências atingidas ou vítimas, né? Tivemos forquilhinha, bastante árvores em Criciúma, algumas placas de estabelecimentos também, e Içara, Orleans, Lauro Miller. Esses foram os municípios aí que relataram árvores caídas em via pública e em locais públicos. Então, está aí a fala do coordenador regional, Laércio Pedroso, falando um pouquinho, né, dessas ocorrências aqui em Criciúma e na região também. Até uma informação agora do final da manhã também da Defesa Civil, agora em específico aqui de Criciúma, pedindo para o pessoal, alertando, na verdade, né, sobre ligações indevidas, porque a gente sabe desde ontem, né, até no último vivo, a gente já percebeu que o vento estava um pouquinho mais forte aqui em Criciúma, no litoral acabou sendo mais forte também. E nessas horas, sempre tem aquelas pessoas que fazem as chamadas indevidas. Então, a Defesa Civil está fazendo esse alerta e esse apelo para o pessoal realmente ligar em casos de ocorrências, né, e evitar passar trotes, porque a Defesa Civil já fica em alerta, já é um trabalho que eles fazem em toda a região e, nesse sentido, uma chamada que não é verdadeira pode atrapalhar ainda mais o trabalho, né? Segundo foi passado, teve uma ocorrência aqui em Criciúma que inicialmente seria sobre um suposto destelhamento de uma residência e, chegando lá, na verdade, a pessoa pediu para inspecionar a parte do telhado da residência, porque tinha um animal ali, então não se adequaria, né, à situação e acaba atrasando as equipes quando precisam, em caso de vento forte, né, como a gente está acompanhando aí nas últimas horas. Então tem mais esse alerta também, somente ligar em casos de realmente de ocorrências, né, que a pessoa está precisando, de estelhamentos ou outras situações mais graves também. A gente segue acompanhando por aqui toda essa situação do vento forte. Volto com vocês aí no estúdio agora. Tá certo, Manu. Obrigada pelas informações. Nesse momento faz sol lá em Criciúma, no sul do estado. Já tem a previsão do tempo completa para vocês. Agora uma notícia triste. Luciana Bombazar, de 49 anos, esposa do piloto José Germano Luckmann, morto na queda de um avião de pequeno porte em Bom Retiro, na Serra Catarinense, faleceu na manhã dessa quarta-feira. O acidente ocorreu na tarde do último domingo, dia 17, e essa informação foi confirmada por uma amiga de Luciana nas redes sociais. Ela diz, abre aspas, passando aqui para agradecer a grande corrente que foi feita ontem para a doação de sangue, mas a nossa amiga descansou, fecha aspas. A notícia também foi divulgada pela funerária Millennium. O velório de Luciana será realizado às 6 horas da tarde dessa quarta-feira na capela Pérola do Crematório Millennium, com a cerimônia de despedida marcada para as 21 horas. O acidente aconteceu por volta das 5h10 em uma área da propriedade Divina Reserva, às margens da SC-110, segundo informações do Corpo de Bombeiros. A bordo estavam apenas o piloto, de 61 anos, José Germano Luckmann, e a sua esposa, Luciana. Os moradores relataram que a aeronave já estava caída no terreno quando foi avistada e estimam que o acidente possa ter ocorrido mais de meia hora antes da solicitação do socorro. Nossos sentimentos a toda essa família, toda essa perda. A gente segue com notícias agora da região serrana. O nosso assunto é sobre um importante serviço prestado pela Polícia Militar na região da Serra Catarinense. A gente está falando do helicóptero Águia 4, que além de auxiliar a PM nas ocorrências, também é utilizado para o serviço aeromédico do SAMU, auxiliando ali nos atendimentos de casos graves e de difícil acesso.
O problema é que o helicóptero está fora de operação por causa de problemas técnicos. Shaina Marcon está ao vivo com a gente, vai trazer mais informações sobre essa situação. Bom dia, Shaina. Oi, Maria Esther, bom dia para você e a todos que acompanham o SCC Meio Dia. Pois é, o helicóptero Águia 4, que presta esse importantíssimo serviço aqui na região serrana, que é o helicóptero da Polícia Militar, aqui através do 5º Batalhão de Aviação da Polícia Militar, que fica aqui em Lages, né, com sede aqui em Lages, presta esse serviço nas ocorrências, né, que a Polícia Militar atende aqui em toda a região serrana e também faz parceria com o SAMU, através do serviço aeromédico. São 7 profissionais do SAMU que trabalham juntamente com os policiais militares, 5 médicos e 2 enfermeiros. E aí esse serviço está, nesse momento, paralisado, porque o helicóptero Águia 4 está com problemas técnicos, enfrentando aí problemas técnicos. Já faz algum tempo, né, que o helicóptero está fora de operação, mas aí, segundo informações do major que comanda aqui o batalhão da 5ª Aviação do Batalhão da Polícia Militar, o helicóptero Águia 1 de Joinville estava ajudando, prestando esse serviço com a Polícia Militar e também com o serviço aeromédico do SAMU na semana passada. Mas na sexta-feira o helicóptero precisou voltar para Joinville e aí agora, nesse momento, não tem nenhum helicóptero atendendo, né, o serviço aqui em Lages. Por isso eu conversei com o Major PM Jean Carlos Caetano, que é o comandante aqui da 5ª Companhia do Batalhão de Aviação da Polícia Militar, com sede em Lages, e ele enviou um áudio para a gente falando então da situação do Águia 4 e o que pode ser feito nos próximos dias. Vamos ouvir o que ele disse. Operamos com o helicóptero Águia 4, ele está então agora em manutenção, né? E a gente está aguardando aí o retorno de componentes, tá? Da aquisição de peças, né? Não é fácil, né? Essa aquisição de peças hoje no mercado, algumas são importadas, então demanda uma certa burocracia, né, administrativa, comercial. A gente também está aguardando um laudo aí de um engenheiro a respeito de um componente da aeronave, tá? Né, para ver se tão logo aí esse componente tem que ser substituído ou não. Enquanto isso, a gente sempre que possível, juntamente com o comando do batalhão, a gente está mantendo um helicóptero aqui operacional, né? Agora estava o Águia 1 de Joinville. Né, nesse período também a região de Joinville não ficou desguarnecida, nós temos o Arcanjo lá que opera na região, né? E aproveitamos então e mantivemos aqui o Águia 1, né? Principalmente durante agora a operação inverno na região serrana de Santa Catarina, próximo a Lages, tá bom? Então esperamos tão logo aí tenhamos uma solução para isso, né? O problema não é financeiro, o problema é justamente técnico, né? Com relação a questão comercial, a questão de aquisição, de reposição dessas peças que muitas são importadas. Pois é, agora eles estão aguardando aí, né, essa análise para ver se eles vão conseguir a peça para repor, para que o Águia 4 volte a voar aqui na Serra Catarinense. Outras opções é talvez locar, né, alugar um helicóptero para que possa continuar operando aqui, ou também, né, numa situação mais extrema, aí talvez adquirir um helicóptero novo para que possa fazer o serviço, o atendimento aqui, o Águia 4, que faz esse atendimento tanto da Polícia Militar quanto o serviço aeromédico do SAMU. Enquanto isso, né, enquanto o helicóptero não está funcionando, não está atuando aqui, nem o de Joinville, nem o Águia 4, os profissionais do SAMU, os 7 profissionais estão atuando nas ambulâncias do SAMU terrestre aqui em Lages. Então, eles estão prestando atendimento, fazendo o trabalho, né, o trabalho deles com o SAMU através das ambulâncias aqui em Lages. A gente aguarda mais detalhes, informações e atualiza as informações sobre o Águia 4 aqui em Lages. Volto com você, Maria Esther. Obrigada, Shaina, pelas informações. Vocês sabem que o Pé na Estrada está passeando agora pela nossa faixa leste, nosso litoral, Grande Florianópolis. Onde será que Laércio Botega foi para hoje? Roda a vinheta. Laércio, ontem nós estivemos em Santo Amaro da Imperatriz e hoje, onde é que você foi parar com o pé na estrada? Conta pra gente, bom dia! Ô Maria, bom dia pra você. Sabe o que aconteceu? Não tem um vento que tá dando aí?
Bateu um vento, eu vim parar em Itajaí, Maria. Tô aqui na praça, em frente à Igreja Matriz. Quero que o Christopher da Silva mostre, pessoal de casa, essa igreja linda, bem em frente dela. Nós estamos aqui na praça com o A Tarde é Nossa. Então você que mora na cidade, você que mora aos arredores, está convidado para participar do nosso programa. Já tem gente aqui esperando. Deixa eu mostrar as minhas coleguinhas. Dá um tchauzinho para a câmera, meninas. Dá um tchauzinho para a câmera. Olha lá, ó. Olha quanta mulher bonita nessa cidade. Dá um joinha, dá aquela, ó. Aquela lá deu um joião. Um abraço. Daqui a pouco ela vai participar ao vivo com o nosso programa aqui, o A Tarde a Nossa ao vivo, a 1h05. Então tá todo mundo convidado, Marister, para participar do nosso programa a 1h05. Agora eu quero ver se você sabe para onde nós vamos amanhã. Arrisca dizer, Maria, qual cidade nós vamos amanhã? Ela bombou numa música no final do ano passado. A cidade. Então eu já sei. Agora ficou fácil, né, Laércio? Será que a gente vai descer para BC amanhã? Nós vai descer. Vai descer lá para ABC, Balneário Camboriú, Maria. Nós vamos amanhã na Praça Almirante Tamandaré com o nosso pé na estrada. Essa aqui é a 14ª cidade já. Amanhã é a 15ª cidade. Hoje é a 14ª cidade do nosso pé na estrada. Viajamos bastante já, né? Bastante. Então, aí 15 cidades que o nosso pé na estrada está passando aí ao longo das últimas semanas, com o Laércio, nosso cinegrafista, a equipe do A Tarde é Nossa. Valeu, Laércio. Então, a partir de 1h05 hoje, ao vivo, direto de Itajaí, na região do Litoral Norte. Vamos seguir com outras notícias? Cleiton, é contigo. Deixa comigo, Maria. Olha só, desde março, os veículos das escolas de samba estão parados no Centro Multiuso de Florianópolis. Sabe o que isso significa, né? Acumula água, ferrugem e também é um abrigo improvisado para pessoas em situação de rua. O Jean Ferreira está no local e vai trazer detalhes agora, porque antigamente esse espaço era destinado justamente para as escolas terem um local para suas agremiações e também para a sua preparação, cada escola visando o carnaval. Até porque antigamente tinha carro que vinha lá de Biguaçu, trancava a BR, essa coisa toda. Mas parece que não deu certo, né, Jean? É verdade, Cleiton. Uma cena que não é tão agradável aos olhos, né? E, infelizmente, Cleiton, bem na entrada de Florianópolis. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês aqui onde a gente está, fazer um passeio aqui para mostrar. Mas o fato é o que está acontecendo aqui atrás de onde eu estou. Bem no estacionamento, no pátio do Centro-Sul, um dos locais aqui que acontecem todos os eventos praticamente da Grande Florianópolis, né? Até eventos internacionais que reúnem muitas pessoas. Essa é a situação aqui no pátio, desde o dia 3 de março, logo após então a apuração ali das escolas de samba no Carnaval, os carros alegóricos, as estruturas, as esculturas, né, ficam todas aqui nesse pátio. E isso não é o primeiro ano que acontece, né, Cleiton Ramos? Como você bem falou, esse espaço era destinado então para deixar os carros alegóricos até durante o Carnaval ali, porque muitas escolas vinham de longe, né, e precisavam fazer todo esse trajeto até aqui a Passarela do Samba, Nego Querido, e depois acabaram ficando aqui nesse espaço. O problema é, Cleiton, a gente sabe que a gente está numa temporada, né, de chuva aí, e passou, né, por muito momento de chuva durante o ano também, e desde março isso aqui está acumulando água, acumulando lixo, e infelizmente a gente sabe também que a gente está num ponto aqui onde as pessoas em situação de rua transitam muito, né? Tem até aqui a Passarela da Cidadania aqui mais à frente. Então é um local que está sendo utilizado também por essas pessoas até para se abrigar ou para procurar, né, algum tipo ali de sucata, eles acabam pegando aqui nesse espaço. Eu vou dar um passeio aqui, um panorama para vocês verem como que é a situação, qual que é a situação aqui no local. Ó. A gente está bem em frente ao Ticem. Olha a placa aqui que dá acesso à ligação também do sul da ilha. As placas aqui, ó, que dão acesso sul da ilha, aeroporto. Então é um local muito movimentado. Os prédios da Justiça, né, da Justiça Federal aqui também. Ó, uma via que tem muito trânsito, é muito
é muito utilizada, né, para acessar a ilha e para todas as regiões. Aqui onde vocês podem ver Oticem ali, ó, concentração de ônibus. E aqui onde vocês vão ver agora é o pessoal que vem acessando a ilha, que vem ali de direção à ponte Pedro Ivo. Vou mostrar para vocês agora o local, como está. É uma situação infelizmente deplorável. Essa é a situação no momento aqui. Esculturas tombadas, quebradas, muito lixo acumulando, ó, muito lixo acumulando ali no local. Já tem um entulho aqui, né, uma caçamba da prefeitura, mas o fato é, as estruturas estão aqui, estão ficando sucateadas, né? E isso aqui desde março, então são mais de 5 meses. Teve um problema no áudio aí, na conexão com o nosso Jean Ferreira. Quando tiver ok, a gente traz aí novamente o relato. Mas a cena que ele mostrou ali realmente é preocupante. Confesso que eu não tinha visto. Ela está um pouco escondida, né? Aquele cenário ali está um pouco escondido, como a gente viu, de completo desleixo. Eu não sei se o Jean estiver me ouvindo, eu não tenho o áudio ainda. Está recuperado o áudio? Então complete, por gentileza, Jean. Alô, alô? Cleiton, me ouve? Sim, senhor. Cleiton, me ouve já? Perfeito. Cleiton, nós entramos em contato então, né? Tentamos entrar em contato com a assessoria de imprensa da Liesf, ou melhor dizendo, Liesf, que é a Liga das Escolas de Samba de Florianópolis. 2 vezes a gente tentou contato, nós não conseguimos. Tentamos contato com a prefeitura, então, e tivemos uma resposta, viu, Cleiton? A prefeitura de Florianópolis informou que está realizando a desmontagem parcial e a retirada dessas esculturas, né, e das estruturas dos carros alegóricos aqui do Centro-Sul. Então, claro, reduzindo, né, significativamente esse espaço ocupado. E a operação, então, deve ser concluída, segundo a prefeitura, até sexta-feira. Até sexta-feira dessa semana, né? Segundo a nota da prefeitura, Cleiton Ramos. O fato é que essas esculturas aqui estão desde março, então mais de 5 meses nesse estado aqui, ó, acumulando água, né? Infelizmente um lugar propício para dengue, né? Para o mosquito Aedes aegypti, que causa doença, e também para proliferação aí de outras infestações, e é claro também um local que acaba sendo utilizado pelas pessoas em situação de rua, bem na entrada da nossa ilha, da nossa capital, Cleiton Ramos. Esperamos então que a prefeitura termine esse espaço, né? Não espere chegar um outro carnaval, né, do ano que vem, com as novas estruturas que vão acabar ficando aqui. Voltamos ao estúdio com essa informação, esperando, né, torcendo que logo esse cenário melhore por aqui no Centro-Sul, no estacionamento do Centro-Sul, Cleiton Ramos. Só dá a imagem daquele cantinho que você trouxe lá, que é extremamente preocupante, parece um lixão. Vai voltando aos poucos aí e dá uma parada lá, dá um stop. Não, a gente tem que mostrar isso aqui, ó. Olha, o que é isso? Mas olha isso aí, parece um lixão da Concap. Ó, até sexta-feira, né? Hoje é quarta, então tá. Até sexta-feira a gente quer ver isso aqui diferente, tá? Atenção, Liga das Escolas de Samba, a gente sabe da dificuldade daquele povo guerreiro que faz a fantasia, que muitas vezes trabalha de forma voluntária para colocar uma escola de samba na avenida, porque tem dessas. Tem profissionais contratados pelas escolas, mas tem a turma da comunidade que trabalha de graça, porque adora o carnaval e, principalmente, adora a sua escola de samba. Agora, Liesf, depois não vem ficar chorando que a verba é pequena para colocar uma escola de qualidade para o público na avenida. Porque vocês também não ajudam, né? Dá licença. Na época de desfile, tem galpão, tudo bonitinho. Agora, deixar desse jeito aí não tem condições, né, Liesf? Ajuda a te ajudar. A gente adora a cultura popular, mas espera aí. Assim também não. Olha só, foi encontrado agora há pouco, é notícia urgente, hein? Foi encontrado agora há pouco, próximo à rodoviária, um corpo de uma pessoa em situação de rua. Isso aconteceu agora há pouco. O corpo foi encontrado por um outro morador que, segundo informações, conhecia esse homem, tem 45 anos. Ele notou que o homem estava lá desacordado, não respondia, procurou as autoridades e, chegando lá, foi constatado o óbito. Um homem de 45 anos que, segundo a Força de Segurança da nossa cidade, estava com mandado de prisão em aberto. A gente vai continuar acompanhando. Informação urgente, corpo encontrado agora próximo à rodoviária Rita Maria.
Agora vamos mudar o foco. Inclusive tem convidado especial. Tá chique esse SCC Esporte, hein? Até com gente da seleção brasileira. Roda a vinheta. É isso aí, Cleiton Ramos. É daqui a pouquinho aqui no SCC Esporte. Olá para você que está em casa. Bora falar de muito futebol por aqui? E a gente começa falando da Série B do Campeonato Brasileiro, porque o Avaí entrou em campo ontem e fora de casa somou um pontinho que é importante na luta pela classificação. E o Avaí ainda teve um pênalti anulado pelo VAR. E agora vamos conferir como estão os catarinenses na tabela de classificação na Série B. O Avaí, que jogou, está aqui, o 8º colocado com 33 pontos, mesma pontuação do Criciúma, que está uma colocação acima, é o 7º colocado também com 33. O único catarinense do G4 está aqui, ó, Chapecoense, a 3ª colocada com 37 pontos. Ainda dá, tá muito próximo aí, Criciúma e Avaí ainda tem chances de estar aqui no lugar mais desejado na tabela de classificação. E ontem foi dia de muito futebol aqui na tela do SCC SBT. Para começar, a gente teve Champions League. Pois é, o Pafos do Chipre surpreendeu ao vencer o Estrela Vermelha fora de casa e abriu a vantagem na competição. Em Belgrado, na Sérvia, o Pafos do Chipre levou a melhor contra o Estrela Vermelha. Com menos de 1 minuto de jogo, João acertou bons chutes de fora da área e abriu o placar para os visitantes. Que respeita o Pafão! Na etapa final, PP, cobrando pênalti, ampliou a vantagem do Pafos. Com direito a coraçãozinho do gajo na comemoração. Os sérvios conseguiram diminuir a diferença. No primeiro lance, Bruno Duarte desperdiçou o pênalti, mas do rebote, ele mesmo de cabeça marcou. E foi isso no jogo de ida. Estrela Vermelha 1, Pafos 2. O SCC SBT transmite as emoções do jogo de volta. E mais tarde teve jogaço pela Sul-Americana, o Fluminense, hein? Que jogaço, que coisa linda! Venceu bonito o América de Cali. Uma noite de comemorações, tanto pela classificação na Sula, como pela marca histórica do goleiro Fábio. O Fluminense venceu mais uma em cima do América de Cali. O tricolor carioca dominou a partida desde o início, mas o gol saiu aos 22 minutos. Hércules lançou o Cern em velocidade. O atacante cortou Boca Negra e chutou no cantinho. 1-0 Flu para a torcida soltar a voz. O tricolor manteve o controle do jogo contra um América de Cali pouco ofensivo. O gol para liquidar o jogo veio no segundo tempo. Canóbio iniciou jogada pela direita, rolou para Martinelli, que bateu cruzado e fez 2-0 Flu, assegurando a classificação. No agregado, 4 Fluminense, 1 América de Cali. O jogo ainda foi marcado por uma bela homenagem ao goleiro Fábio. O goleiro do Fluminense se tornou o jogador com mais jogos na história do futebol mundial, chegando à marca de 1.391 jogos. Para celebrar, o Fluminense fez uma camisa com detalhe especial com o Fábio e o mapa do Brasil. E ao fundo, o número 1391. Teve também um quadro especial pela marca. Outro brasileiro que está vivo na Sula é o Atlético Mineiro. O Galo venceu o jogo de ida em casa por 2-1 contra o Godoy Cruz. A partida de volta acontece nesta quinta-feira na Argentina. Mas agora, bora falar da Copa Santa Catarina aqui no SCC Esporte? O Concórdia apresentou o elenco que vai disputar a competição este ano. Entre caras conhecidas e também novos reforços, o atual campeão já começa a preparação para tentar repetir o feito do ano passado. O Felipe Bastos e o Andrés Rodrigues acompanharam a apresentação dos atletas e contam tudo pra gente. Essas imagens já fazem parte da história recente do Concórdia. O clube é o atual campeão da Copa Santa Catarina. Cerca de 30 atletas foram apresentados oficialmente.
um grupo praticamente novo para disputar a Copa Santa Catarina. E entre esses jogadores, o destaque de um deles vestiu a camisa do Concórdia esse ano e fez um gol importante na Copa do Brasil. Cara, por mim, como eu sempre falei para a diretoria, que é o clube que abriu as portas para mim, para realmente mostrar quem é o Felipe, quem é o profissional por trás dele, né? E como você citou, consegui fazer um gol muito importante que levou o Concórdia lá para o topo novamente. Pedro Arthur, que também fez parte do grupo do ano passado, está de volta ao Galo do Oeste. Mas não são só os nomes conhecidos que chamam a atenção. O elenco também tem caras novas. Um exemplo é o zagueiro Douglas Nunes. Natural de Belo Horizonte, chegou há 2 semanas à Concórdia com a missão de reforçar a defesa. E logo de cara, já teve que se acostumar com o frio intenso da região. Pois é, cara, chegamos já pegando um frio de 7 graus, se eu não me engano, para treinar. Então eu saí do norte, né, pegando temperaturas altas, então essa adaptação é bem mais complicada. Quem também desembarcou na cidade recentemente foi o novo técnico, Maurinho Fonseca. Ex-jogador, ele chegou com foco total na montagem do elenco. Eu tô contente, acho que até temos mais 2 semanas aí para a estreia. Planejamos 3 jogos amistosos. Acredito que vamos chegar bem legal, bem preparado para a estreia do campeonato e para iniciar um campeonato e fazer o campeonato bem competitivo. Com o grupo montado, elenco apresentado e treinos intensos, o Concórdia agora mira a estreia na Copa Santa Catarina. E logo de cara, um clássico regional contra a Chapecoense. O desafio é grande, mas a confiança também. O torcedor espera que no fim da competição, as imagens que marcaram a história recente do clube possam se repetir e que o Galo do Oeste levante mais uma vez a taça da Copa Santa Catarina. Boa, falta menos de um mês para a Copa Santa Catarina aqui na telinha do SCC SBT. Mas agora, olha que legal, quem está por aqui? A Seleção Brasileira Sub-17 está treinando aqui em Floripa, no CFA do Avaí. Isso porque a seleção tem 2 amistosos marcados com a Costa Rica, que serve, claro, de preparação para o Mundial da categoria que acontece no Catar em novembro. Por isso, para conversar conosco, eu trouxe aqui no estúdio do SCC SBT o técnico da equipe, Carlos Eduardo Petucci, que está por aqui. Professor, obrigada pela sua presença. Para falar um pouquinho para a gente, né, professor, como é que está essa preparação, esses amistosos também para a preparação da Copa do Mundo? E aqui, em Floripa, professor, como é que está tudo isso? Boa tarde, Angélica, boa tarde a todos da SBT Santa Catarina, prazer enorme. Então, o período de preparação é o último para a Copa do Mundo, que vai ser realizada no Catar em novembro. E a gente está muito feliz de estar aqui, estamos sendo super bem acolhidos. E é uma preparação importante, são 2 jogos contra a Costa Rica, uma seleção que também está na Copa do Mundo. E a gente tem alguns atletas novos também para observar, tirar algumas dúvidas. Pois é, importante, né, professor? E o primeiro desafio já é amanhã, né? Na quinta-feira, no estádio do Barra. E depois, no domingo, aqui em Florianópolis, no estádio da Ressacada. E a gente sabe que para esse jogo muitos meninos foram convocados. Inclusive, a gente tem a convocação de um catarinense, que hoje está no Grêmio, o meia Thiaguinho. Como é que é para esses meninos, professor, que sonham em estar na equipe principal da seleção brasileira? O Thiago é um atleta que já vem conosco desde 2023, desde a Sub-15. Então, um atleta que a gente conhece bem, muito técnico, muito refinado. Hoje já treina no profissional, já atua na Sub-20 do Grêmio e é um atleta muito promissor. Para os atletas novos assim que estão em formação, participar de uma seleção brasileira realmente é uma coisa assim, é o sonho deles, né? E jogar uma Copa do Mundo é o máximo, né? É o ponto máximo do atleta. Então a gente assim acredita que eles fiquem muito felizes quando estão aqui e façam o melhor deles, né? Então vamos torcer aí para a gente fazer 2 bons jogos e que a gente termine essa preparação da melhor forma possível para a Copa. São os últimos amistosos, professor, antes da Copa? São os últimos amistosos para a Copa, 2 jogos com a Costa Rica, uma seleção que é de uma outra confederação, que é importante jogar contra outras culturas, porque nós vamos enfrentar
equipes, seleções da Europa, da Ásia, da África, enfim. Então a gente tem que estar bem preparado. Pois é, o grupo do Brasil, que tem aí Honduras, Indonésia e também Zâmbia. Dá para falar de uma classificação? O que dá para dizer desse grupo da seleção brasileira? Olha, é um grupo que, assim, hoje o futebol está muito globalizado. Então, todos estão se desenvolvendo bastante. Então, a gente já se preocupou em falar sobre, porque não são seleções com histórico de vencer em Copa do Mundo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, temos que encarar com muito respeito e assim nós vamos fazer. Pois é, professora, e a gente está ansioso para isso, por isso eu queria que aqui na câmera 1 o professor desse o comunicado e convidasse todo mundo a comparecer nesses 2 amistosos para prestigiar essa garotada, né? É uma equipe tão boa que vem, esses meninos que a gente fala que querem ser jogadores, é o futuro que a gente tem por aí e nós vamos poder ver eles tão de pertinho. É verdade. Quero convidar todos, Santa Catarina, nosso próximo jogo, dia 24, às 11 horas da manhã, na Ressacada, contra a Costa Rica. Venham prestigiar e assistir os futuros atletas do futebol brasileiro. Bora! Bora! O convite está feito, professor. Obrigada pela sua participação. Obrigado, aqui no SCC SBT. É uma honra receber vocês aqui em Santa Catarina, principalmente essa seleção. E com certeza a gente vai acompanhar tudo e traz todos os detalhes aqui. Obrigado. Certo, professor? Obrigado. E boa sorte! Opa! Vamos lá que vai dar certo. Bora. Gente, o SCC Esporte de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia de vocês. Amanhã eu volto com muito mais. Maria Esther e Cleiton Ramos seguem na sua companhia aqui no SCC Meio Dia. Bora, Angélica, tem outras notícias aqui do nosso estado. Agora vocês vão ver uma mulher pedindo ajuda após ser agredida com uma barra de ferro em São Miguel do Oeste. A gente tem o vídeo, pode rodar. Olha aqui. Me ajudam! Me ajudam! Eu tô tremendo. Calma. Espero que não me meta. Ela conseguiu fugir e, aos gritos, ela pediu por socorro, como vocês viram aqui. Felipe Bastos, ele está ao vivo em Chapecó com todas as informações. A gente quer que você explique, Bastos, como é que isso aconteceu e, principalmente, como é que está essa mulher. Conta pra gente. Olha, Maria Esther, olhando essas imagens, a gente fica com uma dor aí no peito, né, muito forte, de ver toda essa situação que essa mulher não passou, né? O principal suspeito de ter cometido essas agressões com uma barra de ferro seria o ex-namorado da vítima, viu? Essas imagens foram registradas na manhã desta terça-feira no município de Guaraciaba, que fica aqui no oeste do estado. E olha, momentos de pânico, desespero, os gritos, a gente consegue ouvir, falam por si só, né? Gritos de socorro, pedidos de ajuda, implorando para que as pessoas que passavam pelo local ligassem para a polícia, porque essa mulher, ela foi brutalmente agredida dentro de um apartamento pelo seu ex-namorado, em mais um caso aí de feminicídio. O agressor ainda não foi localizado pela polícia. Segundo a própria PM, o homem fugiu em um veículo HB20 logo após o ataque. Pouco depois, o carro foi encontrado abandonado na comunidade da linha São Vicente, no interior do município de Guaraciaba. Equipes da Polícia Militar continuam as investigações para tentar localizar o suspeito, que até então não foi encontrado. A mulher, Maria, ela sofreu ferimentos graves, foi socorrida pelos bombeiros. Num primeiro momento, foi encaminhada para o hospital de Guaraciaba, mas por causa da gravidade das lesões, ela foi transferida para o Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, em São Miguel do Oeste. A gente não tem informações atualizadas sobre o estado de saúde dessa mulher. É claro que a gente torce pela rápida recuperação dela. O suspeito, como eu falei, ele ainda não foi localizado e a Polícia Civil já investiga esse caso. A gente segue acompanhando por aqui mais os desdobramentos desse triste caso que aconteceu aqui no Oeste. Maria. Que triste, que forte essas imagens que a gente traz da região oeste aqui do nosso estado. Bastos, felizmente ela conseguiu escapar,
foi rapidamente atendida e agora está internada, né? Ela segue no hospital de São Miguel do Oeste, como trouxe o Bastos aqui. A gente não tem, neste momento, o estado de saúde dela, mas ela está no hospital. E a gente espera que ela se recupere o quanto antes e que essa mulher consiga essa lei protetiva, consiga distância desse agressor e que ele seja encontrado também para ser punido. Obrigada, Felipe Basto. Agosto Lilás, a gente falando tanto, né, do combate à violência contra a mulher e mais um caso acontecendo, uma tentativa de feminicídio aqui no nosso estado. 50 mil usuários do famoso patinete elétrico, muito utilizado aqui na capital, foram bloqueados por uso indevido desse meio de transporte, viu? Essa é uma das alternativas diante da falta de legislação para a utilização deles. Os patinetes elétricos foram incorporados à mobilidade de Florianópolis há 2 anos e meio. Nesse período, mais de 370 mil usuários se cadastraram na plataforma que administra o uso dos patinetes. Desses, 50 mil foram bloqueados por uso indevido. Isso corresponde a aproximadamente 13% dos usuários. Nós conversamos com o gerente de operações da empresa que administra os patinetes, Regis Dias, e ele comentou sobre as principais causas que levam a esses bloqueios. São bloqueados especificamente porque estão fazendo mau uso, o uso incorreto do patinete. Ou seja, é o menor de 18 anos, ou estão andando em 2, ou crianças e pais transportando crianças no patinete. Ainda segundo o gerente, equipes da empresa fazem rondas e monitoram o uso dos patinetes 24 horas por dia. E é por meio dessas equipes que acontecem as denúncias e também os flagrantes das irregularidades. E as equipes identificam e reportam ao nosso suporte a placa do patinete e solicitam o bloqueio por mau uso. Também recebemos mensagens da prefeitura e dos órgãos responsáveis que nos enviam as placas também solicitando para que seja feito o bloqueio em caso de vandalismo, em caso de outras ocorrências. Na tentativa de diminuir essas ocorrências, ações educativas vêm sendo realizadas em parceria com a empresa e a Prefeitura de Florianópolis. Isso principalmente no verão, que é o período onde os patinetes são mais utilizados aqui na cidade, justamente por conta do número de turistas recebidos. E o principal objetivo dessas ações é conscientizar que os patinetes são um meio de transporte e não de lazer. Sobre isso, o secretário de Mobilidade aqui da capital, Moacir Silva, comentou sobre um plano que vem sendo desenvolvido pela Prefeitura. Agora, a Secretaria de Mobilidade está estabelecendo um plano que vai avançar nessa questão da educação para que a gente possa exatamente agregar esse modal com o uso de frequência, o que é muito apropriado para uma cidade que, na sua maioria, é uma ilha, né? Então, tem muito essa conexão da própria cidade, da sua vocação e que desse modal de transporte. Florianópolis foi a primeira cidade do Brasil a incorporar os patinetes como meio de mobilidade urbana, mas ainda não tem uma legislação que regulamente o uso deles. Sobre isso, o secretário comentou que há um conjunto de leis tramitando na Câmara de Vereadores, já passou pela Comissão de Justiça e agora está sendo analisado pela Comissão de Mérito, também recebendo alguns ajustes. Quando questionado sobre o prazo para que essa legislação entre efetivamente em vigor, ele respondeu o seguinte: seria difícil que eu pudesse fazer essa previsão porque nós estamos falando do Poder Legislativo, mas nós queremos que esse ano ela possa estar aprovada para que a gente coloque à disposição da população de Florianópolis. Se você pegar um domingo, um sábado, ali na Beira-Mar Norte, você vê quanta gente anda de forma irregular. Às vezes tem até 3 em cima de um patinete. Não é à toa que o Hospital Infantil ficou lotado de crianças quando os patinetes foram implantados. Os pais devem ajudar também nessa conscientização e nessa educação. Esses dias não, quase que sempre, eu cruzo, deixando aqui o Morro da Cruz, no primeiro semáforo, com o Gustavo Kirten, em cima de um patinete. Anda direitinho, Guga, anda direitinho. Olha, um casal de influencers é preso com mais de 3,5 milhões de drogas em Balneário Camboriú. O caso aconteceu nesta semana. A Cris Pinheiro tem as informações agora. Ô, Cris, eles estavam sendo monitorados? Será que esse casalzinho estava também ostentando nas redes sociais? Dá detalhes aí, Cris.
Oi, Cleiton, bom dia para você. Cleiton, de acordo com a Polícia Militar, esse casal nas redes sociais ostentava aí uma vida de luxo, fitness, bem família, mas estava sendo investigado pela Polícia Militar pela prática oposta do que eles apresentavam ali nas redes sociais. A Polícia Militar recebeu a informação de que a residência do casal era usada para armazenar drogas, servia como armazenamento desses entorpecentes. O setor de inteligência recebeu essa semana a informação de que haveria um descarregamento de drogas ali, uma entrega de drogas na casa deles. A polícia, então, iniciou o monitoramento que se confirmou, viu? Um carro estacionou de ré na garagem da casa e um homem de 28 anos acabou saindo da casa e foi até a rua para acompanhar a movimentação. Nesse momento, a Polícia Militar fez a abordagem e encontrou com ele mais de 200 quilos de drogas embalados em sacos de estopa. De acordo com a Polícia Militar, o homem de 28 anos é um influencer, conhecido aqui em Balneário Camboriú e confessou para a Polícia Militar o crime. Na casa ainda estava uma mulher de 30 anos, ambos foram presos em flagrante e encaminhados para a Polícia Civil. A mulher foi liberada na segunda-feira e o homem, que também disse ser guarda-vidas e modelo, foi liberado ontem à tarde após uma audiência de custódia. A Polícia Militar avaliou a droga apreendida em mais de 3,5 milhões de reais. A Polícia Civil segue nas investigações. Em relação a essa afirmação do influencer, desse homem que foi preso pela Polícia Militar e encaminhado para a Polícia Civil, ter falado que ele é guarda-vidas militar, né? Eu entrei em contato hoje pela manhã com o Corpo de Bombeiros e eles me informaram que ele foi guarda-vidas civil. Ele prestou atendimento aqui em Balneário Camboriú em 2006 e na última temporada, entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março, como guarda-vidas civil voluntário. Cleiton, a gente segue acompanhando e mais informações a gente traz aqui. Volto contigo. Um paredão de drogas, hein, Cris? Bota paredão, era um tijolinho em cima do outro. Dá a imagem novamente, olha só a quantidade de drogas que foi apreendida. Olha aí, ó. Dá para levantar uma parede e tanto. Bom trabalho aí dos policiais, parabéns a todos os envolvidos. Valeu, Cris, obrigado pelas informações. Agora a gente dá sequência aqui no SCC Meio Dia, indo lá para Joinville, porque por lá um acidente acabou causando um prejuízo, mas bota um prejuízo nisso para os moradores de uma residência no bairro Fátima. Coloca as imagens, enche a tela por gentileza. E lá vem o carro, vem a 1000 por hora. Vai fazer a curva e... Pelo strike, pelo barulho, viu que não foi coisa boa. E um saiu correndo, é isso? Olha só, dá de novo com áudio. Lá vem o carro. Vai fazer a curva. Eu pensei que ele ia bater no muro. Fez a curva. E agora? Agora. O que será que aconteceu com esse barulho e ele dando no pé desse jeito aí? Tô louco para saber. O Luiz está lá no local e vai trazer detalhes para a gente agora. Pelo impacto, coisa boa não foi, né, Luiz? Cleiton Ramos, não foi. Isso aconteceu aqui no bairro Fátima, como você citou, na Rua Lírios, cruzamento com a Rua Begônia. O caminho que o Diogo está fazendo com a câmera é exatamente o que esse cidadão acabou fazendo na noite de ontem. Ele acabou vindo, fazendo essa curva e perdeu totalmente o controle e acabou atingindo o quê? Diogo, vem, meu filho, vem. Mostra pra gente lá, ó. Acabou atingindo aquele muro. Prejuízo para um casal de trabalhadores que mora aqui no bairro Fátima e acabou sendo totalmente atingido. O Diogo vai mostrar pra gente, né? O pessoal colocou aqui esse muro provisório por conta dos cachorrinhos para não fugirem, mas ó, ficou totalmente destruído. Segundo informações, meu amigo Cleiton, esse cidadão acabou furtando esse veículo e acabou, além de causar prejuízo para o dono do carro, acabou causando prejuízo para uma família
trabalhador aqui no bairro Fátima e ficou completamente destruído. Agora eles conseguiram ajeitar aqui para que os cachorrinhos não fujam e também para que evite outro tipo de furto. Logo após então, ele começou a correr. Ele fugiu nessa direção que eu estou indo e acabou indo rumo à Rua Begônias, o final da Rua Begônias. Os populares que aqui estavam tentaram pegar o cidadão, mas ele conseguiu fugir e, segundo informações, não foi encontrado ainda o paradeiro desse cidadão que causou esse prejuízo para essa família aqui no bairro Fátima, meu amigo Cleiton. Eu volto contigo no estúdio. Sabe quem quer falar com esse aí que roubou o carro, Luiz? Os dogs. Os dogs estão aí loucos para ter um tete-a-tete com esse moço. Poderia ter atingido um dos bichinhos, né? Ó. Olha aí, ó. Os cachorros estão indignados, não pode ver a cara dele. Imagina o susto. Dá a imagem de novo, só mais uma vez. Vamos lá, com áudio. Lá vem o carro. Vai fazer a curva. Carro furtado, hein? E olha só o que acontece. E agora dá o depois mostrando como é que tá agora, como é que ficou. Olha o muro aí. Coloca o muro lá. Ah, isso aí mais depois do acidente. E o muro agora aí, por gentileza, Israel. Ah, tá aí, né? Tá aí, ó, como é que estava lá na hora do acidente. Ó. Agora tá assim, ó. Uma cerca improvisada. Bom, acho que o cachorro não consegue fugir pela cerca, né? Acho que não, menos mal. Bom, o sol está brilhando lá no norte do estado. E aqui como é que tá? Roberto Azevedo, chegou agora, Roberto? O sol está brilhando? Não. Está nublado. Como? Não chove, segundo o Roberto Azevedo. Será? Ah, vou perguntar para quem entende. Maria. Olha, nessa quarta-feira, aquela frente fria que chegou ontem aqui no nosso estado ainda continua trazendo alguma chuva, alguma instabilidade, isso para a metade leste aqui do nosso estado. O vento permanece forte entre o extremo oeste até o litoral sul e também aqui na Grande Florianópolis, ainda por influência do ciclone extratropical, com rajadas que podem atingir até 75 km por hora. Mas aí, com o passar das horas, o sol aparece em todas as regiões. Se por aqui, na região da capital, a gente ainda tem esse tempo mais nublado, calma que mais à tarde aí o sol já deve aparecer, viu? E as temperaturas hoje seguem mais altas. É o caso aqui, ó, da região norte, região de Joinville, que pode bater hoje os 29 graus. Calorão mesmo. No Vale, a máxima é de 28 graus. Grande Floripa, a gente tem 25 nos termômetros, sul do estado 28 graus, até na Serra esquenta mais, a máxima é de 21 por lá, 21 também no meio oeste, extremo oeste e no Planalto Norte, região aqui de Rio Negrinho, máxima de 24 graus. Aí amanhã, um sistema de alta pressão já deixa o tempo seco com sol desde as primeiras horas da quinta-feira. É lá no finzinho do dia que nós teremos condição de pancadas de chuva e temporais no Grande Oeste e áreas próximas à divisa com o Rio Grande do Sul. E aí, como o sol aparece mais amanhã, as temperaturas continuam mais altas também. Ó, Chapecó amanhã tem 25 de máxima nos termômetros, lembrando que essa chuva é mais para o fim do dia. Joinville, ó, com solzão amanhã tem 24, Criciúma também com sol no sul catarinense 24 de máxima, Blumenau no Vale chega aos 23 nessa quinta, Lages 22 e Floripa, capital, máxima de 21 graus e a mínima 15. Então a gente ainda pode ter temperaturas mais amenas de manhã e à noite, mas com o sol deve esquentar em todo o nosso estado nesta quinta-feira. Vamos fazer uma pausa por aqui? Intervalo. Na volta, a gente tem comentário de Roberto Azevedo, que já está fazendo hora por aqui nos nossos bastidores, né, Roberto? Temos imagens do tempo lá fora? Vamos dar uma espiadinha? Itajaí, no litoral norte. Aí vocês estão vendo também a BR-101, o trânsito fluindo tranquilamente. Movimentada a BR, hein? Até já. De volta com o SCC Meio-Dia, agradecendo a sua audiência em todo o estado. Obrigado pelo carinho de todo mundo. Assunto da política, União Brasil e Progressistas, o PP formalizam a maior federação do Brasil, a União Progressistas, em Brasília. Aliás, o Roberto já antecipou essa informação há muito tempo. Boa tarde, Roberto. Pois é, boa tarde, Cleiton Ramos, boa tarde você que nos ajuda. Isso aí dá uma oxigenação. Dá uma movimentação nos bastidores da política que vocês não imaginam. Não é só a união de dois partidos. União Brasil, que nasceu da fusão de democratas com PSL, vocês se lembram, PSL é o partido que elegeu o Jair Bolsonaro, presidente lá em 2018.
juntou com o DEM, partido de direita, que era o antigo PFL, e formalizaram a União Progressista, muito forte, já nasce forte. E eu vou mostrar para vocês o contexto disso aqui em um gráfico que mostra o tamanho do partido. Mostra o tamanho do partido que vai ser fundado agora. Olha só, o tamanho. Gente, eles já nascem com 6 governadores, dos 27 no país. Aliás, ganharam um novo, que é o Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul, que passou para o PP. Chamavam ele do último governador do PSDB. Agora ele é do PP. Então, 6 governadores, 4 vice-governadores, 109 deputados federais, é a maior bancada da Câmara dos Deputados. 14 senadores, aí você tem aqui os números exponenciais também nos estados, 186 deputados estaduais e 4 distritais de Brasília, 1.336 prefeitos. Olha o exército de vereadores, 12.394. É gente, e esses caras aqui é que puxam voto. Não é prefeito que puxa voto, não é vice, é vereador. Vereador e deputado são puxadores de votos. Passando um pouquinho mais adiante, a gente vê o tamanho do partido em Santa Catarina. Olha só, já nasce grande. 1 senador, Esperidião Amin, 2 deputados federais, Fábio Chiochetti e o Coronel Armando, que está no exercício do cargo, é suplente, 6 deputados estaduais, 62 prefeitos, 72 vices e 604 vereadores. Isso é o tamanho do partido em Santa Catarina. Mas lá no evento, tem até uma fotinho dele com os 2 presidentes, porque vai haver um rodízio na presidência da União Progressista, o governador Jorginho Mello esteve presente. Esteve presente, teve direito a discurso, está aqui ele entre o Ciro Nogueira, senador pelo Piauí do PP, presidente nacional do PP, e esse aqui é Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil, agora uma federação, os 2 vão se revezar. E convidaram o governador Jorginho Mello para participar do evento. Isso tem valor político. E lá, no encontro, ficou claro que tem um tom bolsonarista nos bastidores, porque Jorginho Mello pediu uma homenagem ao ex-presidente. Vamos ver o que ele disse no discurso. Mas o estado de Santa Catarina é um estado que vai bem mesmo. Sabe por quê? Porque o PT nunca governou o estado de Santa Catarina. Essa é uma das qualidades, governador Tarcísio, do povo de Santa Catarina. E quero, no final da minha fala, não pedir para ser aplaudido, mas eu quero que os aplausos que os senhores vão dar seja para um grande brasileiro que sofre hoje, um grande brasileiro que está impedido das suas funções políticas por uma injustiça que está sendo cometida no Brasil, que é Jair Bolsonaro. Esse homem precisa ser aplaudido por todos nós, porque é um dos maiores líderes da direita do Brasil. Muito obrigado. Pois bem, mas o União Progressista começa com um problemão. Olha aqui, ó. É este o problema que ele tem que resolver. O que vai fazer com esses 4 nomes que são ministros do governo Lula, 3 do União Brasil e 1 do PP? Quem viver verá, mas é um probleminha que tem que ser solucionado rápido, senão contamina aqui, ó, ao Ronaldo Caiado, pré-candidato. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também participou do evento. Dito isso, minha gente, eu volto logo mais à tarde, aqui no Tá Na Hora, e sempre lá no portal scc.10, né? scc10.com.br. O Portal da Notícia. Portal da Notícia Catarinense. Boa, Roberto, obrigado. Grande Roberto Azevedo. Olha só, dá a imagem pra gente agora aí, vamos abrir a janela, é isso, produção? Para saber como é que tá a Grande Floripa agora, nesse exato momento. Olha aí, como é que tá, beira-mar. Olha o vento, hein? Ih, vento forte, você tá vendo aí. É o vento sul ou não? Não é o vento sul, né? Não é o vento sul, não. É o nordeste. Nordeste, bem lembrado. E tá forte, ó. Tem gente se arriscando ali na beira-mar fazendo aquela caminhada. É isso aí. Essa madrugada ventou muito forte, já foi assunto, inclusive, para a Maria Esther aqui na previsão do tempo. Agora, 12h43. Olha só que imagem impressionante e que susto. Será que haviam crianças nesta van escolar? Olha a van lá. Tá vendo? Quase que no plano superior aí do seu vídeo. Parou na frente do poste,
você está vendo aí. E agora presta atenção nesse caminhão que está vindo na parte traseira. Parece que não consegue segurar. E não é que não segurou mesmo? Acabou atingindo a van. A van ficou prensada entre dois caminhões no momento que ela parou. Uma van escolar. Cris Pinheiro, tinha crianças? Como é que elas estão? Está todo mundo apreensivo aqui, Cris. Oi, Cleiton. Então, um susto daqueles, né? Ainda mais quando a gente fala de van escolar, van com crianças. Então, essa van estava saindo de uma rua do bairro Cordeiros quando foi acessar a Avenida Reinaldo Schmittausen. Ela deveria ter saído dessa rua exatamente porque deve ter pego alguma criança, viu? Ele acessou a rua Avenida Reinaldo Schmittausen, que a gente sabe é uma avenida aqui em Itajaí bastante movimentada, principalmente circulando aí muitos caminhões, inclusive de containers. Ele parou no semáforo para esperar o semáforo abrir, ele parou atrás desse caminhão de entrega quando veio esse caminhão de container e acabou colidindo na traseira da van e a van ficou prensada entre os dois caminhões. Cleiton, dentro da van haviam 3 crianças e, por sorte, ninguém se feriu. Nem os motoristas, nem as crianças. Uma outra van veio buscar as crianças e levou todas elas em segurança para a escola. De acordo com a Coordenadoria de Trânsito, a documentação dos veículos estava regular e não foi constatada, Cleiton, nenhuma falha mecânica no caminhão que bateu na traseira da van. Após orientação aí, verificação dos documentos, os motoristas foram liberados, Cleiton. Mas foi um grande susto porque haviam 3 crianças dentro, né? E até agora a Codetran não sabe, não nos informou qual foi o motivo. Por que esse caminhoneiro desse caminhão de containers acabou colidindo na van? Volto contigo. Se tivesse um número maior de crianças, aí a história poderia ser diferente. Ainda bem que esses 3 anjos e o motorista também saíram ilesos. Obrigado, Cris. Deixou o trânsito lento, como você está vendo aí. Bom, de Itajaí a gente sobe mais um pouquinho. É ou não é, Maria? É isso, Cleiton. Agora a gente vai para Joinville, cidade que aconteceu hoje o encontro do LIDE Santa Catarina, que reuniu diversos empresários e autoridades. O tema do encontro foi empreendedorismo e inovação corporativa. Agora, como foi esse encontro? É o Luiz que vai contar para a gente. Ele está chegando por aqui. Contigo, Luiz. É isso mesmo, Maria Esther, um encontro bastante importante que aconteceu em um shopping aqui da nossa cidade. Mais de 180 empresários estiveram reunidos logo pela manhã. Nós conversamos com o Delton Batista, ele que é presidente do LIDE, foi muito receptivo conosco da CCSBT, nos falou sobre essa importância de reunir esses líderes, né? Agradeceu a todos que estiveram no local, fez um breve agradecimento às lideranças femininas que estiveram nesse encontro do LIDE que aconteceu hoje pela manhã e ressaltou a importância, né, de termos os líderes, mais de 180, como eu falei, reunidos para discutir o futuro, né, e justamente esse empreendedorismo, essa inovação com essa gama de tecnologia que nós temos hoje. Nós conversamos também com o Ricardo Vazin, ele que é diretor da empresa Orbank, que nos falou sobre a importância dessa reunião e também tocou num tema muito importante que é a resiliência empresarial. Confira. Pensar no futuro da economia joinvilense, Santa Catarina e Brasil. O Brasil é um país resiliente ao extremo, Santa Catarina, o estado todo, né, se destaca nessa questão de resiliência e, minha opinião, é por conta desse DNA empreendedor do catarinense, né? E Joinville não é diferente, uma cidade que tem no seu DNA o associativismo, o empreendedorismo. Então são muitas histórias empreendedoras que inclusive a gente vai compartilhar aqui hoje algumas delas para inspirar outras histórias como essa e continuar movimentando a economia. Constantemente a gente vê crises econômicas que se tem pelo mundo, né? Estamos passando agora por conta desse tarifaço que acabou atingindo o país inteiro e Joinville acaba sempre tendo esse resguardo, né? Sempre tendo crescimento de empregos e crescimento de empresas. Empresas essas que estavam hoje no encontro e uma das empresas é a Motorista PX. O André Oliveira, ele que é diretor, falou também conosco sobre a importância de ter esse encontro e mostrar as empresas joinvilenses para o mundo. Confira. Tem uma força
extraordinária de juntar pessoas que fazem acontecer nas suas localidades, né? Então, estar aqui em Joinville, né, praticamente do lado de casa, né, a PX está aqui do ladinho, e poder falar com outros empresários, com outros empreendedores, seja empreendedores de empresas, empreendedores da vida pessoal, é sempre bom poder compartilhar um pouco, né? Uma empresa crescendo, mostrando para o joinvilense que nós podemos, né? O segredo está justamente em você oferecer propósito, oferecer cultura para as pessoas, né? São palavras bonitas, mas será que a gente sabe a essência disso? Na PX a gente trabalha isso muito forte e é o que a gente vai levar um pouco aqui hoje para o pessoal do LID. Esse foi o encontro do LID Santa Catarina aqui em Joinville. Eu volto com vocês no estúdio. Luiz, e olha, ontem o Luiz ele foi gravar uma matéria que eu garanto que vai emocionar todos vocês aí de casa. Luiz, já dá uma palhinha pra gente, fiquei sabendo que ficou muito emocionante. Pois é, Maria, pois é. Ontem nós estivemos em Araquari para contar a história da Cris. É uma história bastante emocionante, uma história bastante... É incrível a história da Cris. A gente já trocou uma ideia hoje pela manhã, né, Maria? E você, como mulher, deve saber o quanto o câncer de mama mexe com a autoestima da mulher, mexe com toda a cabeça da mulher. É um câncer que, felizmente, hoje é bastante divulgado, então tem bastante cura, bastante tratamento. Porém, a gente sabe que quando a mulher recebe essa notícia, dá-se aquele baque, e a história dela é muito interessante. Eu vou dar um pequeno spoiler sobre a matéria que a gente está editando para amanhã. A Cris acabou descobrindo o câncer enquanto estava grávida do segundo filho. É isso mesmo, Maria. Obrigada, Luiz. A gente está vendo nas imagens ali, é uma matéria lindíssima, uma história de superação, de inspiração, de prevenção também para você, mulher que assiste, de fazer o quanto antes os exames preventivos, o acompanhamento. Ela descobriu o câncer, como disse o Luiz, enquanto estava grávida do primeiro filho. E a gente vai trazer toda essa história para vocês amanhã, aqui no SCC Meio-Dia. Obrigada, Luiz. Agora a gente vai falar de uma obra super importante para a Serra Catarinense, que é a pavimentação da SC 370, na Serra do Corvo Branco. Os trabalhos por lá avançaram e a gente vai trazer agora atualizações. Shaina Marcon está chegando ao vivo para falar como é que estão os trabalhos por aí na Serra, hein, Shaina? Oi para você novamente, Maria Esther, e para todos que acompanham o SCC Meio-Dia. Olha, as obras estão em ritmo acelerado lá na Serra do Corvo Branco, na SC 370, já estão 40% concluídas e já estão quase prontas para iniciar o asfaltamento. As equipes da Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado estão trabalhando em duas frentes lá na Serra do Corvo Branco, de Grão-Pará ao pé da serra e de Urubici até o chamado Corte da Pedra. O investimento do Governo do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura, é de 42,5 milhões de reais nessa obra emblemática que vai trazer cada vez mais avanço, principalmente para o turismo e para o escoamento da produção agrícola aqui da região da Serra Catarinense. Eu conversei com o engenheiro responsável, coordenador regional aqui da Secretaria de Infraestrutura, o Ricardo Costa, e ele traz mais detalhes, então, sobre as obras que estão acontecendo lá na Serra do Corvo Branco. Vamos ouvir. A obra na Serra do Corvo Branco avança. É uma prioridade do governador Jorginho Melo, através do programa Estrada Boa. Estamos com 3 frentes de serviço, uma de Urubici até o Corte e uma de Grão-Pará até o pé da serra. Esses 2 pontos pretendemos executar a pavimentação início de setembro. Já no terceiro segmento, temos o meio da serra, onde estamos executando contenções, detonações, alargamento de pista, para posteriormente podermos pavimentar. Esse trecho pretendemos entregar no início do ano que vem, 2026, assim concluindo toda essa obra aguardada por anos. Pois então, enquanto isso, né, eles estão realizando os trabalhos lá e o asfaltamento, então, deve iniciar no início de setembro, nesses trechos aí na Serra do Corvo Branco. Enquanto isso, outra frente de trabalho atua na SC 370, mas entre Rio Rufino e Urubici. Por lá, eles estão fazendo um trecho de 6 quilômetros e também a ideia já é asfaltar esses trechos esse trecho de 6 quilômetros, para que eles possam fazer a sinalização em toda a extensão da via lá, o trabalho que
também vai ser executado agora no mês de setembro. Então, a Serra do Corvo Branco interligando então com o Rio Rufino ali, Urubici e Rio Rufino, vai trazer cada vez mais desenvolvimento para a região aqui da Serra com o turismo e também com o escoamento da produção. A gente continua acompanhando todas as obras e trazendo as informações aqui no SCC Meio-Dia. Maria Esther, volto com você. Obrigada, Shaina, pelas informações direto da Serra Catarinense e a atualização das obras da Serra do Corvo Branco, viu? Pessoal, daqui a pouco vocês sabem que tem a Tarde é Nossa, hoje com o pé na estrada, direto de Itajaí. Você que é aí da cidade, corre lá pra frente da Igreja Matriz, o Laércio tá lá com toda a equipe para fazer brincadeiras ao vivo, daqui a pouquinho, a partir de 1h05 da tarde, viu? O maior encontro de tecnologia, negócios em mídia e entretenimento da América Latina reuniu em São Paulo os executivos das principais emissoras do país. Em um encontro histórico, eles falaram sobre a importância da TV aberta, fonte confiável de informação e entretenimento. Confira. É assim quando a concorrência se une em favor de uma televisão mais acessível. Nós transmitimos informação com verdade, nós temos entretenimento com qualidade. Os CEOs das 4 maiores emissoras de TV aberta do país participaram de um debate sobre o futuro da mídia no SET Expo 2025. A gente está, acho que, num momento único aqui, reunindo as principais emissoras do país com uma visão articulada, conjunta, sobre o futuro do nosso negócio. Melhorar o ambiente de negócios, aliás, foi o tema também de outro debate, do qual o SBT participou, mostrando a importância da interação entre as empresas do Grupo Silvio Santos. Agora a gente retomou essa essência, né? A essência do Grupo Silvio Santos, de reforçar um ecossistema entre empresas. Você precisa incentivar que os diferentes líderes dos negócios conversem com os parceiros e vejam oportunidades. 94% da população brasileira assiste TV diariamente e permanece de frente para a telinha, em média, por mais de 5 horas. É um caso de amor. Bom, agregar novas tecnologias, conservar e conquistar ainda mais público. Eis os desafios para que a televisão continue relevante e emocionante. TV aberta, se liga lá, tem uma programação feita para você, que você pode simplesmente desfrutar, com uma informação segura, que você pode ter certeza que não é fake. Pode ter opinião da pessoa, eu acho que está tudo certo, mas é regulamentada, é fato. Se a gente está passando é porque realmente aconteceu. Então, eu vejo como sendo um porto seguro, uma referência. Vou ver se isso daí é verdade mesmo. Onde eu vou? Na mídia tradicional, ver isso. Gestora e consumidora de televisão, Daniela ressaltou o papel da TV nos lares brasileiros. Eu acho que tem uma credibilidade, uma seriedade, uma responsabilidade naquilo que a gente faz, que a gente não acha nos outros meios. A gente é muito consumido pelo brasileiro e eu acho que a gente ainda é muito, muito relevante. Pensar no futuro no dia em que o SBT comemora 44 anos de fundação. Foi uma feliz coincidência. Tem que colocar a nossa vinheta no ar. A nossa vinheta fala bastante sobre o que a gente é. Acha aqui, acha aqui. Acha informação e entretenimento. Parabéns mais uma vez aos 44 anos do SBT. Já estou aqui com a Sofia no Espaço SCC10, agora falando da polêmica com o influenciador Ítalo Santos. Foi aprovada, gente, a urgência para o projeto de lei que cria regras para a proteção das crianças e adolescentes nas redes sociais. Conta mais detalhes, Sofia. Oi, Maria, novamente. Então, agora a gente traz essa informação, né? Esse projeto de lei de 2022, estipula obrigações para garantia de controle de acesso pelos pais e responsáveis. E com a aprovação agora dessa urgência, o projeto pode ser votado no plenário sem passar pelas comissões. E a proposta, segundo o presidente da Câmara, Hugo Mota, pode ser votado, olha só, ainda nesta quarta-feira, então, hoje, no caso, né? O ECA Digital, como ele foi batizado, obriga que as plataformas digitais
digitais tomem medidas razoáveis para prevenir riscos de crianças e adolescentes acessarem conteúdos ilegais ou considerados impróprios para essas faixas etárias. O debate em torno disso aconteceu após a exposição realizada pelo youtuber Felca, que a gente vem trazendo aqui diariamente, né, sobre a adultização e sexualização de crianças nas redes sociais. O principal alvo do influenciador foi Ítalo Santos e também o companheiro Israel Nata Vicente. Lembrando, então, que aqui no portal a gente tem a cobertura completa desse caso e vai trazendo as atualizações aí durante a tarde de hoje do que pode acontecer. Um projeto que está aí desde 2022 e agora, então, por fim, pode ser votado. Importantíssimo, né, Maria? Importantíssimo. Se for hoje, então amanhã a gente já traz essa informação também aqui Com no certeza. SCC Meio-Dia. Obrigada pelas informações, Obrigada. Sofia. Cleiton já está se posicionando para trazer mais notícias ainda hoje. É contigo, Cleiton. Quantos são? Agora, pelo menos, 12h58. Você está com a gente desde as 11 horas da manhã. Obrigado, hein? Olha, em Criciúma, famílias que moram próximo à região dos trilhos serão realocadas para a execução de um plano de mobilidade urbana. Para entender melhor essa decisão, a Manu está chegando agora, direto do sul do estado. O que se sabe até agora e quantas famílias vão ser atingidas por esse plano, hein, Manuela? Oi, Cleiton, boa tarde. Bom, a gente cita aqui o Plano Casa Catarina, né? Que Criciúma é uma das cidades contempladas, 43 residências, então vão ser doadas às famílias. E a informação aqui do município é que essas famílias, as primeiras famílias, vão ser justamente aqui da região do Pinheirinho, onde nós estamos agora. A gente está aqui bem no ponto, que é próximo da região do Trilho, o pessoal conhece, ó, aqui tem a linha férrea, como a gente vê toda essa movimentação. Então, essas primeiras famílias contempladas com essas casas, as primeiras 43 residências vão ser dessa região que a gente está vendo ali mais à frente. Tem várias residências realmente muito próximas aqui da linha férrea. Uma informação que foi confirmada, inclusive um assunto debatido já na Câmara de Vereadores, inclusive foi montada uma comissão agora para fazer o quê, né? Porque essas famílias, que muitas já moram ali há anos, vão precisar ir para algum lugar, né? E a gente sabe que não é simplesmente retirar as famílias, tem que ser feito um estudo, tem que realocar essas famílias, então vão ser as primeiras contempladas do programa Casa Catarina. Então, até a gente traz aqui essa informação que agora foi criada essa comissão com o pessoal da Prefeitura aqui de Criciúma, vereadores e também integrantes da Unesc, né, a universidade, que vão fazer esse estudo para saber qual é a melhor maneira de realocar, né? Porque a ideia, na verdade, não são só essas 43. 43 vão ser agora no início, mas no total serão 250 famílias que moram aqui. Nós estamos no bairro Pinheirinho, mas naquela direção onde a gente está vendo ali, depois já é bairro Boa Vista. E qual é a ideia aqui para esse local onde nós estamos, tá? Aqui a gente está bem próximo. Estou bem próximo aqui à Avenida Centenário. Até conversei hoje de manhã com o presidente da comissão que vai estudar esse assunto agora dessa realocação das famílias. Aqui nesse trecho, aqui ao lado, então vai ser aberta uma avenida que vai ligar o bairro Pinheirinho ao Rio Maina, ou seja, toda essa parte aqui da linha férrea vai ser transformada, então faz parte já do plano de mobilidade urbana, é um estudo que vem sendo feito desde 2023, mas agora que efetivamente saiu alguma resposta em relação a isso, né? Então essas famílias vão ser realocadas aqui em Criciúma e essas primeiras 43 casas, então do programa Casa Catarina, vai ser então para essas famílias que moram aqui na região dos Trilhos. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Emanuela, pelas informações. Olha que nostalgia, bem ao lado do trilho, hein? Isso aí era a estrada que cortava o nosso estado, o nosso país antigamente. Deixa eu me juntar, Maria, porque uma unidade do EMOSC deve ser construída em breve, em Itajaí, Marister. É uma solicitação que a comunidade vem pedindo há anos e vai atender toda a região ali da Anfre. A Cris está chegando para falar se já tem data para o início das obras. Informação contigo, Cris. Notícia boa, viu, Maria, Cleiton, principalmente para todas as pessoas aqui da Itajaí e região. Houve até uma movimentação, acho que uns 10 anos, sabe, se movimentando aí o Pro-EMOSC, e agora sim o governo do estado sinalizou que a partir de setembro começa a construção da unidade do EMOSC aqui em Itajaí. A sede vai ficar localizada na rua Lauro Miller, no centro da cidade. O terreno já foi adquirido pelo estado, um prédio que havia ali precisou ser demolido para nova construção. É o secretário de Saúde que nos passa
passa mais informações. Vamos acompanhar. Conseguimos superar todas as etapas burocráticas para iniciar a obra do tão sonhado EMOSC em Itajaí. É um grande sonho que juntos estamos conseguindo alcançar. Dessa maneira, iremos iniciar até o mês de setembro a obra, de fato, após todos esses trâmites anteriores. Será um local onde o cidadão de Itajaí região vai poder doar o sangue, vai funcionar também como centro de distribuição e dessa maneira a gente consegue levar mais perto do cidadão a sua vontade de apoiar e melhorar a saúde de toda a região da ANF. Olha, a unidade deve ter quase 1.000 metros quadrados, vai contar com central de distribuição, deve ter atendimento 24 horas com hospitais e clínicas conveniadas e também uma central de coleta de sangue que vai funcionar sempre do período da manhã com capacidade para até 40 doações diárias. Então aí a gente acompanha, vai continuar acompanhando, notícia positiva aqui em Itajaí, eu espero estar aqui também para acompanhar a inauguração da primeira unidade do EMOSC em Itajaí, que vai ajudar muito a nossa região do Litoral Norte. Maria, boa tarde para vocês. Obrigada, Cris, pelas informações. A gente vai finalizar com notícia boa esse nosso meio-dia. Boa tarde para você, hein? Faz sol em Itajaí, o sol já apareceu por lá. Hein? Já apareceu. Grande Cris Pinheiro, olha só, logo mais, 18h30, tem o Tá Na Hora. Quem é que tá chegando aí? Quem? Júlia. Oi, Cleiton Ramos, Maria Esther, povo lindo do SCC Meio-Dia. Estou passando por aqui para fazer aquele convite especial. Você aí de casa tem um encontro marcado comigo e com o Thiago Pires às 18h30 no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. O melhor da notícia catarinense é aqui. Tudo que foi destaque durante o dia, logo depois do SCC Meio-Dia, vai estar aqui no nosso Tá Na Hora, viu? Eu te espero com todo o amor do mundo junto com o Thiago Pires. É só aqui. Combinado, 18h30. A Maria fica, eu vou embora agora. Vem a Maria, toda a equipe do À Tarde, a nossa, junto com o Toby. Quer saber quem é o Toby? Daqui a pouco vocês vão mostrar. Vem com a gente, vai começar.